Olá pessoal, estou de volta com um novo vídeo. Hoje eu trago uma convidada especial para conversar com a gente. Nesses próximos minutos vamos aqui trocar ideias sobre literatura, sobre cultura, e eu trago aqui para conversar conosco nesse papo. Antes, lembrando, quem não é inscrito, inscreva-se, por favor. Se tiver algum comentário para deixar, divulgue nosso canal. Não esqueça de assistir os vídeos anteriores, compartilhe nas redes sociais. Voltando aqui para nosso bate-papo de hoje, nossa entrevista é com Natércia Garrido. Natércia Garrido é professora do IFMA e da UEMA em Caxias, é doutoranda em literatura e crítica literária pela PUC de São Paulo e é a primeira booktuber, isso mesmo, aqui do Maranhão. No mais, vocês vão ter a oportunidade de ouvir dela mesma uma série de outras informações que nós teremos ao longo dessa conversa. E outro detalhe muito importante, que nunca foge, sempre que Natércia for entrevistada, alguém vai ter que perguntar: mas você é bisneta de alguém? Você é neta de fulano? Sim, então eu vou dizer logo para vocês, mas depois ela vai contar a história toda. Com muita honra, obviamente, né? Isso é uma questão que honra o fato dela ter essas ligações de parentesco. É a bisneta do escritor José Nascimento Moraes e a neta do poeta José Nascimento Moraes Filho. Inclusive, a gente vai ouvir também falar deles aqui já já. Então, eu quero dar aqui as boas-vindas à Natércia. Obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente para conversar. Obrigada, Rogério, pelo convite. Estou adorando a proposta, né? E eu sei que a gente vai ter um bate-papo bem gostoso sobre um tema que eu sou apaixonada, e quem me segue sabe que eu sou apaixonadíssima, que é a literatura. Com certeza, nós somos. Nossa paixão, né? Estamos juntos aí. Isso é bom. E, Natércia, então a gente vai começar por esses seus laços, né, familiares, por essa história toda que tem antes de você e depois agora com você, né? Primeiramente, antes de a gente entrar na questão da sua formação, dos seus vínculos familiares e literários e poéticos, eu queria só destacar que você atualmente está no doutorado, né? Tá lá na PUC, e está trabalhando a poética da liberdade em Nascimento Moraes Filho, né? É isso? Exato, Um estudo exato. crítico, né? Exato. Nesse trabalho você tenta estudar as três obras dele, não é isso? Isso. Clamor da Hora Presente, Azulejos e Esfinge do do Azul. E aí você faz uma abordagem com o existencialismo. Isso. Você pega também a crítica literária e vou trabalhar, eu vou analisar o conceito da liberdade, como que ela se apresenta nessas três obras poéticas dele, né, do Nascimento Moraes Filho. Sim. E você também faz observa ou tenta encontrar um diálogo dele com outros poetas, não é isso? Com Mayakovsky, com Parra e com Bandeira, dentre outros, né? Isso, também. A gente vai buscar na tese, ao longo das pesquisas, trazer 2 ou 3 poetas que são poetas também do modernismo, né, do século XX importantes, e que tem um diálogo que cruze com o dele, que mostre também essa questão da luta social e da liberdade do indivíduo, da liberdade de pensar. Que é um tema que está presente na obra do poeta. Dele, né? Sim. Inclusive, a gente vai iniciar essa conversa, vou ler um fragmentozinho de um poema muito bonito, que inclusive você cita no seu projeto, e que eu acho muito interessante, que é quando ele fala: poetas, meus irmãos, acompanhai meu grito, eu sou o sofrimento dos sem nome, eu sou a voz dos oprimidos, né? Logo no início ali, essa conclamação, né, que tem num dos muitos poemas que você vai estudar, né, do Nascimento. Esse poema, Evocação, ele é o poema que abre
O Clamor da Hora Presente. E é um poema que é muito referenciado, muita gente conhece esse poema dele, é um dos poemas dele mais famosos, foi o poema que ele, digamos assim, iniciou mesmo, digamos assim, dentro do movimento modernista no Maranhão. E é um poema que, inclusive, é reconhecido, Rogério, pelo Assis Brasil, Sim. nessa antologia dele, né? Tá aqui também, que você sabe que o Assis Brasil ele é um crítico literário muito importante, muito respeitado. Brasileiro, muito respeitado brasileiro. E nessa obra aqui, que é a antologia Poesia Maranhense do século XX, então o Nascimento, tanto o Nascimento Moraes quanto o Nascimento Moraes Filho, eles estão aqui. Estão presentes, né? Estão presentes, são citados, né? E esse poema Evocação também. Tá aí, tá nessa antologia. Aqui. A obra mesmo tá toda riscada, mas porque é minha mesmo, sabe como é que é a história do pesquisador? Não, na hora de pesquisar tem disso, é post-it para tudo quanto é lado. Isso, papel. Nota marginal, mas assim, marcador de texto, nada, tudo. Né? Mas assim, esse livro aqui, né, o que é a edição, na verdade isso aqui não é a primeira edição, é a segunda edição de 1984. Sim. E que também está esgotada. Depois a gente vai falar também sobre essa questão das edições, né, dos autores maranhenses. A primeira é de 55, não é isso? Clamor da Hora Presente. Né? Exato, a primeira é de 55. Que, como você falou aí, coincide com o início do nosso modernismo, né? O modernismo maranhense, que é um modernismo tardio. Tardio. Bota tardio nisso, né? Porque é de 22 para 55, né? De 22 da Semana de Arte para o nosso. Antes, né? Acho que começa ali na década de 40. Sim. Né? Alguns autores, eles vão falar sobre isso. Um deles é o Sousandrade, né? Também, né? Se a gente for, enquanto crítico literário, se a gente for traçar um modernismo, a gente já encontra esses indícios desde Sousandrade, porque claro. foi um cara que foi excluído mesmo. Desculpa aí que eu vou falar dos autores assim, que eu tenho muita intimidade com eles. Pode falar. Então, o Sousandrade foi um cara que começou a publicar ali, né, na segunda metade do século XIX, ele está naquela segunda geração, didaticamente falando, né, que nós temos, né, da literatura maranhense, porém ele não foi entendido, ele não foi compreendido. O que não se compreende, o que não se entende, né, naquele momento social, porque de repente os leitores e a própria crítica social, digamos assim, o próprio crítico, né, literário, ele não está acostumado a ver aquilo, ele vai excluir. Então, Sousandrade, ele reaparece na década de 50 já como um modernista primeiro, né, como a gente já enxerga. Mas o movimento mesmo, com os autores dessa geração, vão começar na década de 40. E nós consideramos que a primeira obra que inaugura o modernismo inclusive é um livro de poemas do Bandeira Tribuzzi, né, alguma poesia, de 48. E Bandeira Tribuzzi, então, da mesma forma como também se fala sobre poesia modernista no Maranhão, todo mundo lembra muito do Bandeira Tribuzzi. Mas essa geração toda foi Bandeira Tribuzzi, José Sarney, que eles eram muito amigos, inclusive. Um grupo, né? Era um grupo grande lá, o Cornet, Zé Chagas, sabe? Então, tinha mulheres também, Lucy Teixeira, tinham várias, Dagmar de Estevam. Ferreira Goulart, que era mais jovem. Sim, o próprio Ferreira, antes de ir embora, né, antes de ir para o Rio. Ele participou bastante, né, desses movimentos, porque uma coisa que é interessante dizer na década de 40 é que o que vai movimentar isso na cidade, daqui de São Luís, são os grêmios literários, né, os grêmios acadêmicos. Sim. E isso vai ser muito importante porque vai trazer para ser lido e discutido muitas obras de autores nacionais, como Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade. Então, esses autores que já, na década de 40, já estavam com seu sucesso, digamos assim, consolidado, ainda vão entrar em conhecimento pelos leitores maranhenses. Então, esses autores, eles vão contribuir muito para trazer a leitura dessas obras. E isso vai, digamos assim, movimentar o cenário. Sim, então aí a gente já nota a importância deles para esse contexto histórico, né? Para aquele contexto ali, para esse momento. Ou seja, sem eles, esse nosso modernismo ainda seria mais tardio ainda, né? Mas aí também, não só isso, eu também defendo isso na minha dissertação de mestrado, né? Sim.
a poética modernista em azulejos de Nascimento Moraes Filho, eu falo que a gente também começa o século XX com muitas complicações econômico-políticas, né? E sociais consequentemente. Então a gente sabe que a cultura, você sabe disso, né? A cultura, ela só se desenvolve quando você tem um ambiente, um contexto favorável. Sim. E isso envolve um bom contexto político, digamos assim, isso envolve um bom contexto, inclusive, econômico. Educacional. Isso é tipo um efeito dominó, né? Uma coisa está ligada à outra. outra. E, consequentemente, a educação, escolas e divulgação. Então, se o intelectual ele não se sente acolhido, né, numa sociedade que até então era uma sociedade amplamente excludente, principalmente pela questão do racismo, que a gente sabe que aqui acontecia muito isso, Sim. né? Acontece ainda, mas a gente sabe que a sociedade... Isso não sou eu que digo, isso está estampado em jornais, está estampado em poemas, está estampado em obras, em estudos, pesquisas. Isso aí é um fato que não tem mais o que se discutir. Então, se o autor ele não se sente bem recebido, então o que ele vai fazer? Ele vai embora. Que foi o que muita gente fez, infelizmente, né? Os intelectuais fizeram... Você imagina, Natécia, se esse pessoal todo tivesse ficado aqui, quer dizer, tem um lado bom e um lado ruim, né? Sim, Pode ser, e em grande parte talvez acontecesse, que se todos ficassem aqui, lógico que para nós seria melhor, porque a cena ainda seria mais rica. Ia florescer, mas... a cena seria mais rica, talvez as trocas mesmo entre eles, mas por outro lado eles nunca teriam o reconhecimento nacional, a visibilidade, e a visibilidade que tiveram ao sair. Sim, mas você pode... Com o próprio Nascimento Moraes Filho. Então, o meu projeto de retomar a obra poética dele se dá justamente por isso, né? De dar a ele um lugar na literatura, né? De âmbito nacional. A minha proposta é essa, desde o mestrado. Que, diga-se de passagem, é uma bela proposta, uma tarefa e tanto, né? E que eu sempre tive esse acolhimento da PUC de São Paulo pelas minhas professoras, né? Então eu sempre fui muito bem acolhida nessa minha proposta, tanto que fui incentivada a continuar no doutorado e, né, voltei, estou com ela de novo, não só porque aliás, é porque eu acredito que tem qualidade, sim, né? Toda a obra poética do Nascimento Moraes Filho. Eu acho que eu preciso me distanciar, muitas vezes me questionam isso e eu sempre digo, né? Eu preciso me distanciar da pessoa para o meu objeto de pesquisa. Então, se eu achasse que não fosse relevante, diante de tudo que eu já li de teoria e de crítica e de outros autores, né, da mesma época, de tudo que a gente já pesquisou sobre o modernismo, eu não abraçaria essa causa. Vou dizer logo que é uma causa. Claro. Né? Então, é uma causa que eu vou defender até o fim mesmo. E dar o devido destaque, né? Mérito, porque eu acho... E quantos outros autores maranhenses que nós temos e que ainda não tiveram essa visibilidade toda alcançada? E que já deveriam ter tido, né? Já deveriam ter tido. Por exemplo, a meu ver, o Nauro Machado, que é um excelente poeta e que é um poeta que eu adoro. Eu também. Eu tive o privilégio mesmo de crescer, né? E vê-lo e conversar com ele também, sabe, e vê-lo enquanto pessoa e enquanto poeta. Para mim, ele deveria estar, né, na época, muito, né, na Academia Maranhense de Letras, Academia Brasileira de Letras. Perfeitamente. Então, assim, a gente, né, então, quando a gente pega os textos desses autores, dos nossos autores maranhenses, eu sempre digo que o Brasil tem muito a agradecer ao Maranhão. Verdade. Nós devemos muito ao Brasil. Muitos intelectuais de várias naturezas, de várias áreas. Sim. Não só letras. Não só nas letras, é verdade. Então, o Maranhão, ele é um estado de grande valor e isso está no meu discurso aqui e lá no sul, no sudeste, sempre. Essa eterna dicotomia. Você sabe que existe no Brasil
E que vai ter um momento que isso vai ter que ser superado, mas... Para que isso aconteça, tem que se buscar, né? Tem que se lutar por isso, porque tem que se lutar por isso, né? Sem isso não acontece, né? Não acontece assim espontaneamente, é muito difícil. Pois bem, então, Naté. Cabe a nós essa fala sempre, né? Cabe a nós tem que sempre ter. essa defesa, essa fala. Tem que haver uma defesa assim. Até porque tantos outros nichos culturais, estados, cidades, regiões também recebem, às vezes, essa política, né? De ter mais visibilidade, porque há um certo trabalho também para que isso aconteça, né? Então, continuando aqui nosso percurso, já que a gente falou da obra do seu avô e do seu bisavô, antes de perguntar para você, e a pergunta vai ser essa, como foi que a literatura brotou dentro do teu percurso, se foi desde casa mesmo, vem da ambiência, né, familiar, o interesse. Mas antes disso, voltando um pouco para a obra uma das obras que você vai estudar, que está estudando, e aí a gente parte para você conecta com a resposta a essa pergunta, né? Que se o teu interesse veio necessariamente daí dessa ambiência toda que você teve desde de muito jovem, tu achas que o clamor da hora presente seria, veja bem, entenda a comparação, não é uma coisa muito linear, mas guardadas as devidas proporções. O clamor da hora presente seria a rosa do povo do seu avô, como o Drummond fez, com aquela pegada, com aquela questão de engajamento, aquela poesia social. Seria, se fizéssemos uma comparação, nós poderíamos afirmar que o clamor da hora presente? Quanto à temática, sim. Né? Temática, mas, fala da temática. Quanto à temática do engajamento, né? Da questão da luta. Só que eu acho que no caso do Drummond de Andrade, né, no caso da Rosa do Povo, eu acho que tem muito a ver com o contexto da Segunda Guerra Mundial, que lá claro, o Carlos Drummond de Andrade era mineiro, mas ele estava mais próximo, enfim, é sudeste, então ali a gente sabe que as influências elas ocorrem de formas diferentes do que aqui no norte e nordeste. Então, resguardadas as devidas diferenças. Sim, né, pela questão da luta social, contexto temático, né, o eixo central da obra, né? De se ter ainda esperança, né, do povo ter esperança ainda, assim, ainda que haja um sacrifício coletivo, né, e assim, aproveitando, ele era muito apaixonado pelo Carlos Drummond de Andrade, então ele lia muito o Carlos Drummond de Andrade, com certeza foi uma grande influência nas leituras dele. Sim, por isso que eu perguntei, também por isso daí, eu me lembrei aqui dessa conexão possível. Pois bem, então aquela pergunta que eu lhe fiz, veio a partir daí mesmo da ambiência que te levou a... como eu me construí como leitora, né, veio dentro de casa mesmo, da família da minha... só lembrando que o Nascimento Moraes, a família Nascimento Moraes é a família da minha mãe, então a minha mãe era filha, né, do meu avô. Professora Maria de Fátima Ribeiro dos Santos. É isso? Oi, não, professora Maria de Fátima, não. Como é o nome dessa mãe? Não, a Maria de Fátima é minha amiga, amicíssima. Tá, desculpa, eu troquei os nomes aqui. Qual é o nome da sua mãe? É maravilhosa, mas não é minha mãe. Gosto de também, é uma pessoa maravilhosa. O nome da sua mãe é? Eleusis, Eleusis Moraes Garrido. A minha mãe, ela tem duas formações, né? Ela se formou em jornalismo e também em enfermagem, mas ela sempre atuou na enfermagem. Mas sempre foi uma mulher muito lúcida, sempre foi aquele tipo de mãe que dizia para nós três, somos 3 filhas, eu sou a mais velha, ei, desliga a televisão e vai ler um livro. E só que eu acho que desde muito cedo, eu acho que isso é uma questão muito... é difícil da gente explicar, né? Eu sempre tive muita afinidade com o meu avô, desde pequena. Então, a gente sempre ia no fim de semana, no domingo, sempre ia para lá, para casa dele, né, dos meus avós, ali no Beco do Couto, descendo ali a antiga Assembleia, aquela rua que fica paralela à Rua do Egito. Né? Sim. E eu sempre fui fascinada pela biblioteca do meu avô, simplesmente isso. Então daí começa a minha paixão pelos livros. Eu fui alfabetizada muito cedo, com 5 anos, e a minha mãe sempre me dava muitos livros para ler. Ela assinava, eu não sei se você lembra,
talvez lembre, né? Tinha, na nossa época, né, tinha o Círculo do Livro. Sim. Então, você escolhia os livros, né? Cada 2 meses você escolhia 2 livros e tudo, e aí... Então, a minha mãe... Então, eu fui formada nessa vibe da leitura dessa forma. Então, ela sempre escolhia... Aí vinha sempre uma obra do Monteiro Lobato, que eu li tudo do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato é impressionante, né? Ele formou gerações, né? Gerações. Então, eu sou uma dessas, né, dessas leitoras formadas. E também, e concomitantemente, pelas histórias em quadrinhos, que eu sou uma grande apaixonada por história em quadrinho. E hoje também tem as histórias em quadrinhos mais avançadas, as HQs, eu gosto demais, é um gênero que eu sou muito apaixonada. E a Turma da Mônica, né? Sim, a Turma da Mônica, Maurício de Souza. Né, a Turma da Mônica, né? Tudo que o Maurício de Souza fazia eu gosto. Também da Disney. Então, toda semana eu me lembro que a gente ia escolher na banca de revista uma revistinha também, né? Então, e aí daí vai. E daí eu fui para os clássicos, porque meu avô foi a pessoa que me influenciou a ler os clássicos. Então, eu comecei a ler clássicos desde muito cedo. De Shakespeare para crianças, né? Até com 14, 15 anos, acho que eu já tinha lido quase tudo dos clássicos brasileiros, portugueses e outros tantos, porque na casa dele tinha uma coleção dos clássicos universais, histórias populares, contos dos mais variados países. Eu sou muito... Eu sei disso hoje, né? Hoje que eu digo, depois de adulta, que eu sou muito privilegiada nesse aspecto de ter começado desde muito cedo com o amor pelos livros. Mas veja bem, isso foi incentivado, estimulado em todas as netas, porque somos a maioria mulheres, só tem um neto, né? Eu tenho um primo, mas somos só mulheres. Então todo mundo foi influenciado, incentivado, mas eu fui a que fiquei mesmo mais apaixonada. Que bom que houve alguém para manter a tradição, né? A continuidade. Foi esperado de mim isso, mesmo que eu não tivesse seguido a profissão de ser professora, né, de ser licenciada em letras, mas isso sempre foi esperado de mim, que eu pudesse continuar, porque guardar a memória é algo muito precioso, e hoje em dia poucas pessoas fazem isso. E isso demanda tempo, isso demanda também dedicação. Então foi algo que eu sempre fiz com prazer, né, guardar, me dedicar às coisas do meu avô, às coisas que ele deixou, na verdade. E aí, gente, mas não era só ler, viu, Rogério? Era ler, sentar e discutir. Aí é que vem o mais importante. Porque ler simplesmente não é garantia de que você entendeu o que você leu. Então tem que ter esse diálogo, esse feedback, para que aí você, de fato, mostre que você compreendeu aquilo ali, não é isso? Então, o meu avô era carrasco, tá? Então ele sentava para querer saber, assim, como é que é a história, conta aí para mim, fala o quê? Como foi que você chegou nesse pensamento? Como foi que você chegou nessa... Mas será que não era para você... Será que você não pensou nisso daqui? Né? Será que ele não quis dizer isso? Olha, meu avô foi meu tutor. Com certeza. Ele foi o meu primeiro professor. Né? Professor particular, né? Professor particular. Minha mãe é uma pessoa que muito debatedora, muito esclarecida e também ela sempre muito ligada, né, ao meu avô. A gente sabe que o jeito de pensar dele era o jeito de pensar dela e acabou influenciando também no meu jeito de pensar, nessa questão mais crítica, né, do olhar crítico e analítico, porque ele não queria que eu repetisse, ele via dizer, não quero papagaio, eu quero um crítico, eu quero que você me diga o que você pensa. Então eu sou muito privilegiada. Quem é que consegue, né, dizer o que pensa desde a idade mais jovem, né, e ser ouvida? Isso não foi um privilégio muito grande. É um diferencial, né? Acho que foi por isso que eu fiquei muito destemida. Desde cedo. Você foi testada, você foi treinada.
falava. Ah, não, foi um treinamento, foi realmente uma tutoria, foi uma mentoria também, né? Uma mentoria. Eu cansei, como eu estudei minha vida toda no Colégio Batista, então no começo tinha professoras que mandavam chamar minha mãe, não, mas ela está num estágio de leitura muito avançado, e ela não tem. E eu era assim, como hoje eu entendo que qualquer criança que já está com aquele conteúdo muito firmado na cabeça, ela não tem paciência de estar ali interagindo com os outros, e aí os professores às vezes não sabem como lidar. Eu era essa criança. Sim. Né? Então muitas vezes eu me revoltava, eu não quero estudar isso, eu já li isso, não sei o que, vamos embora. É uma manifestação mesmo muito comum nas crianças que já superaram aquela etapa ali, né? Na verdade elas estão num patamar acima dos outros colegas. E aí aqui pra ela é bobagem, isso daí eu já sei, eu vou ficar ouvindo isso daí, eu já sei. Eu não era boa de matemática, mas na hora que chegava na parte de humanos, sim, eu já dizia, isso aqui eu já sei. Ainda queria brigar com o professor, porque eu dizia assim, não, mas eu não aprendi desse jeito não. Meu avô me disse que foi assim. Outra assim. Coisa. Tem algo errado aí com essa explicação. Aí, claro, desculpa qualquer professor, esse professor meu que está me escutando agora, já fica o meu perdão. Pois é, compreendam agora o porquê daquela garota indômita. O porquê das coisas, né? Agora vocês vão saber por quê. Não, onde vem, né? Mas aí depois, aí quando eu cheguei no ensino fundamental 2, e aí então a escola já me conhecia, aí os professores já me conheciam, aí já sabiam mais ou menos de onde eu vinha, então aí já me entendiam um pouco mais, aí eu já me sentia um pouco melhor, melhor recebida. Na adolescência eu fui, como é que eu vou dizer? Eu fui, não me retraindo, mas eu me saí um pouco, né, de grandes discussões. Eu disse, não, vou fazer meu ensino médio aqui tranquilo, vou me preparar para o vestibular e tudo, e vou fazer minhas leituras em casa. Porque o meu avô, ele me dizia muito que existe, e até hoje eu como professora já formada, a gente sabe que é isso mesmo, né? Existe uma questão que se chama, que é a escola formal, que é a educação formal, e a outra que você recebe dentro de casa, que é importantíssimo. Sim. Por isso é que a gente sempre pede que os pais incentivem mesmo a leitura, conversem com os filhos, construa isso mesmo em casa, né? Não deixe só para a escola. E aí, quando ele começou a me dizer isso, eu fui entendendo. Então eu fui deixando de carregar também, de deixar tudo nas costas dos meus professores. Perfeito. E aí vem uma outra curiosidade, que no terceiro ano eu fui aluna do meu primo, que é o Paulo de Tarso Moraes. Paulo de Tarso, professor Pautar, não é isso? Aí quando ele chegou na sala de aula... Ele te encontrou lá e disse, o que você está fazendo aqui? Não, ele falou assim, olha, eu já te conheço. E agora, hein? Ele falou assim, eu já te conheço, tá minha prima, não tem redondinha aqui na minha sala. Então, pelo amor de Deus, me deixa dar minha aula. Aí eu disse, tá bom, dá a tua aula, eu vou ficar aqui na minha. Faça a sua parte que eu faço a minha aqui. Muitos amigos até hoje, o Pautar, e ele toma conta, no caso da memória do pai dele, que é o Paulo. O pai dele era meio irmão do meu avô, né? Sim. Do Nascimento do meu filho. E era poeta também, né? Paulo Moraes. Então é isso. Então, tem essas curiosidades também. Eu digo, gente, olha, só me faltava essa. Eu terminar o ensino médio com o Paulo da Pois é. A família também vigiando de perto, inclusive dentro da sala de aula, né? Foi, mas aí depois ele dava os boletins lá pra minha mãe, para as minhas tias, pro meu avô, dizendo, não, ela é muito boa, não tenho nada com ela tá cumprindo direitinho que ela... Natécia, uma questão, o gênio dos dois, óbvio que eles são de época diferente, um era pai, era filho, mas para quem conviveu com eles na família, eles eram muito parecidos, o filho com o pai, no sentido daquela atitude mesmo que eles tinham na vida, de serem pessoas assim dinâmicas, ativas, proativas. Isso era comum tanto a um quanto a outro, ou era mais uma marca do pai que do filho?
Não, os dois. Nossa, é impressionante. A minha avó dizia que eles eram muito parecidos. Inclusive, quando ocorreu essas agremiações acadêmicas, literárias na década de 40, né, que vai movimentar, como eu te falei no começo, o cenário aqui intelectual em São Luís, muitos jovens escritores vão escolher o Nascimento Moraes, né, o velho Nascimento Moraes, como eu chamo, para ser patrono deles, né, para ser como se fosse tipo um guia, né, para poder ser um patrono desses jovens, né, que estavam entrando naquele momento na seara das letras. E o meu avô, ele era um dos... Olha, eu vou te dizer assim, o meu avô, ele não chegou a terminar o ensino médio no liceu. Meu bisavô era professor do liceu, professor da cadeira de geografia, dentre outras coisas, né? Porque ele era jornalista, né? E fazia mil coisas ao mesmo tempo. Então, meu bisavô atividades. Muito, porque naquela época tinha que ser, né? Ele não ganhava muito, então tinha que atuar várias frentes. E aí, então, mas meu avô, desde adolescente, ele já era rebelde, então ele organizava passeata, organizava agremiação, organizava não sei o que lá, tudo lá dentro do liceu. Aí ele foi expulso do liceu. Por causa disso. Por causa disso, ele não chegou a terminar o ensino médio no liceu, ele terminou em outra escola no último ano. Então, eu digo assim, então a minha avó conta, né, a família, conta-se que o meu bisavô dizia, meu Deus do céu, de todos os filhos, esse foi um que puxou para mim nessa questão mais rebelde mesmo da coisa. Ele se via muito na juventude igual ao filho, né, igual ao Nascimento Moraes Filho. Sim, eles tinham esse pensamento muito característico, muito combativo, muito né, denunciador, muito de várias formas, né? Mas eu acho, nas minhas pesquisas e também do que a gente sabe, do que a gente tem de histórias de família, que a gente não pode nunca desconsiderar os relatos orais, também em pesquisa, que o meu bisavô sofreu muito mais perseguição, né, do que o meu avô. Isso aí, sem dúvida alguma. Sim. Aí a gente sabe por quê, né? Porque eram épocas diferentes. Bem sociedades diferentes, né? Anseios diferentes. Então, a gente sabe por isso. E imagina, né, que São Luís, que sempre foi uma cidade muito provinciana, muito... Adoro essa palavra. Não é? Que continua a ser, a gente acaba, de alguma forma, ainda, né, tendo essas características. Imagine... Naquela época. Imagina o cara que tem esse tipo de atividade naquela época, né? Que tem essa... Isso é denunciado aqui no romance Vencidos e Degenerados, do Nascimento Moraes, que é considerado o segundo romance em que você vai ter, né, esse debate sobre a questão do negro na sociedade ludovicense. Porque o primeiro é o Mulato, do Aloysio Azevedo. Você sabe que a história do mulato, né, foi complicada, o Aloysio Azevedo foi praticamente escorraçado daqui, ele foi embora, né, porque muita gente se viu retratado naquele romance, né, porque foi também uma denúncia. Nós estamos falando aqui de épocas de naturalismo, de determinismos, fim do século XIX. Esse aqui é de 1915. Então, esses Degenerados é uma outra lapada mesmo. Com certeza. Só que escrita por um negro. Sim. Então, por um negro que viveu na pele tudo isso, né? Todos esses xingamentos, todas essas amarrações, né? Quase foi impedido de, na época, assumir o concurso do liceu, que ele tinha passado em primeiro lugar, né? Por conta de ser negro. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que o meu bisavô, ele sofreu infinitamente mais do que o meu avô, né? Com certeza. Foram épocas bem diferentes, como você muito mesmo diferente. falou. Está falando de começo do século XX no Maranhão, Primeira República. Quem é historiador sabe, o Maranhão estava decadente. Sim. Né? O Maranhão simplesmente entrou em decadência econômica. Total, estava falido, estava destruído, né? Faliu, destruído. Total, destruiu. Então, o Maranhão que você tem do início do século XX nem se compara com o Maranhão do século XIX, que foi, tipo assim, a época áurea, né, da Atenas maranhense.
Então, por aí você tira, né? Como que isso influencia na cultura, como a gente estava comentando, né? Na cultura, na literatura, na intelectual, no desenvolvimento mesmo, né? Da intelectualidade das pessoas aqui. Perfeito. E dos negros nem se fala, né? Que não tinham oportunidades. Aí mesmo é que a gente... pior, o horizonte muito pior. Natécia, e a vida no ensino? Que tem trazido para você? O que te levou para o ensino, para o magistério? E como tem sido, durante esse tempo que você está, essa experiência de ter que colaborar na formação de outras pessoas, né, de outros jovens, de adolescentes? É um grande desafio hoje em dia, mas... Muito. Para quem está começando hoje, eu imagino que o desafio seja muito maior. Para mim, que comecei a dar aula com 17, eu comecei a dar aula com 17 anos, com carteira assinada, dava aula de inglês. E eu fui atraída para a docência pelo inglês, porque o meu avô sempre me incentivou com as línguas estrangeiras, então na época o inglês e o francês, né? E aí, eu tenho uma tia que mora nos Estados Unidos até hoje, então casou na época e foi para os Estados Unidos, mora lá, tem 2 primas que moram lá também. Eu morei fora também nessa época. E então quando eu voltei dos Estados Unidos, aí eu disse assim, vamos ver, né? Quero começar a dar aula de inglês mesmo normal. E aí, de lá pra cá, quando eu fui pra universidade, eu me formei na UEMA, em letras, inglês/português. Então, na universidade, eu tive já o apoio de uma professora muito querida, professora Quaresma, que me disse, olha, você é uma excelente professora de inglês, vamos ver como é que você consegue agora com português. E aí do português para literatura, e comecei a dar aula no ensino médio em escolas particulares, e aí fui me apaixonando cada vez mais mesmo, fui me distanciando mais do inglês e fui entrando mais para o português. E para o latim também, eu aprendi latim com meu avô. Olha só. Ele era professor de latim. Nossa. E aí do latim, assim, dos começos do latim, eu não tive problema também na universidade, porque a gente no curso de letras, você sabe, né, a gente tem a disciplina de latim na universidade, no primeiro período. E aí quando eu falei pra minha professora na época, aí ela falou assim, mas peraí, você tem... Não é normal que uma pessoa tenha facilidade com latim. Aí eu falei assim, não eu não sou normal. Eu falei, olha, meu avô, tá escutado tudo. Aí logo no começo, quando eu entrei na UEMA também, já todo mundo já sabia de onde eu vinha, de onde, né? E tal. Fiz também Isso foi bom ou foi ruim pra você? Foi melhor ou foi pior? Assim, óbvio que deve ter tido mais vantagem que desvantagem, mas eu quero crer que também não pesou um pouco mais para o outro lado, dizer assim, responde aí, Natécia, responde aí. Essa pressão, sempre houve pressão. E teve épocas que eu lidei bem, teve épocas que eu não lidava, não vou mentir, né? Normal, né? Isso é normal. É normal do ser humano, mas, assim, depois, na universidade, para mim, estava de boa, eu não tinha problema nenhum com isso, né? E aí eu fiz ainda, cheguei a fazer 1 ano e meio de direito. Na época eu larguei porque não me adaptei, não me identifiquei com a área de direito. E aí eu fiquei só mesmo nas letras, e aí me formei em 2003, sempre trabalhando como professora, sempre trabalhando, né, no ensino fundamental 2 e no ensino médio, já como professora de língua portuguesa, aí às vezes também trabalhava com inglês, e no ensino médio já trabalhava como professora de literatura, certo? E aí, depois eu fui para a faculdade dar aula de literatura também, inglesa, e aí... Eu acho que a minha trajetória ela foi muito coerente para as coisas que eu estava realmente me colocando voltada, né? Voltada porque eu queria fazer mesmo. Sim. Quando surgiu o concurso da UEMA, foi para latim. Aí você falou, epa, é aqui mesmo que eu vou. É aqui que eu, Eu vou fazer. É esse aqui que eu vou. Fiz, e na época eu era só especialista. Aí você deve ter dito assim, vovô, obrigado, vovô. Não peguei, até porque muitos dos livros dele, as gramáticas de latim, já estavam comigo já.
E porque todo mundo na família diz assim, olha gente, se vocês não estão encontrando esse livro aqui é porque está com Natécia. Porque já está com Natécia. Tá lá. Não, porque eu sempre dizia assim, gente, esse livro aqui ninguém vai querer. Então eu vou pegar porque ele vai me ser muito mais útil. Com certeza. Né? O livro que está lá, fica comigo. Com certeza. E aí, então, aí eu passei no concurso, eu passei em primeiro lugar, eu passei como especialista, porque não tive concorrência na época de mestre. Se eu tivesse tido, com certeza eu não estaria. Eu tinha perdido a vaga, você sabe, como é concurso público do magistério superior. E aí, logo depois que eu estava na UEMA, aí eu engatei o mestrado na PUC de São Paulo. E aí foi. Que essa é a próxima questão que você já começou a responder. Sim. E aí, nesse outro momento... 2001. Essa trajetória toda, então eu já tenho mais de 20 anos de docência. Sim. Eu tenho 22 anos de docência, entre Fundamental 2, ensino médio e ensino superior. E gosto muito. É o que eu mais tenho sentido falta, porque eu estou afastada de sala de aula, estou licenciada por direito, você sabe que a gente tem esse direito, estudo, né? Exato. E eu sinto muita falta, nossa, muita falta de sala de aula. Independente de qualquer titulação que eu vá ter, eu sou professora. Eu me realizo na sala de aula. Eu gosto muito de sala de aula. E eu acho que as gerações novas que estão ingressando na docência, o que eu tenho observado, só terminando essa tua pergunta, primeiro que eu acho que eles já imaginam que está muito difícil, né? Porque você está em sala de aula e você ter esse equilíbrio, esse jogo de cintura não é uma coisa da noite para o dia. É uma coisa que você... É uma construção, é um processo, né? Todo um processo. Eu tenho uma facilidade maior de comunicação, mas na verdade tudo é um processo que vai se construindo. É um processo, é uma construção. É uma construção. E, em segundo lugar, não está favorável hoje em dia para os professores, né? A gente sabe que hoje em dia os professores são mais, eu vou usar um termo bem latinista, vilipendiado, acho que é a palavra. Sinal, uma excelente palavra, vilipêndio, vilipendiar. E isso é sério, né? E eu acho isso sério para grave, porque você desvalorizar o trabalho do professor é algo muito grave, né? Porque o professor, ele é o princípio de tudo, de toda a formação de um futuro profissional, enfim. E, em segundo lugar, formar professores como eu formo hoje, né? Porque eu sou do Departamento de Letras da UEMA. Os jovens que chegam, eles chegam às vezes com muita defasagem de leitura. Então, e eu cobro muitas leituras, né? Eu cobro bastante leitura. O que é fundamental, você não pode deixar de cobrar. Não, porque para mim, quem é professor tem que ler muito, tem que ler porque daí você vai selecionar melhor as leituras para os seus alunos, né? Você vai conhecer seus alunos, você vai selecionar o que é melhor para eles, dentro da realidade que você tem em sala de aula. E eu sou muito apaixonada pela docência, eu quero morrer, eu quero me aposentar lá, mas muito mais longe, sabe? Porque eu quero ficar o máximo de tempo que eu puder em sala de aula. Isso é bom, isso é muito bom. E, Natécia, a experiência de pesquisa e as trocas culturais tem sido transformadora já nessa outra questão que é a pós-graduação, porque a gente sabe, todo mundo que vai para uma pós-graduação, né? Quem faz mestrado, quem faz doutorado, sabe que é um momento diferente daquele de graduação e geralmente você volta sempre transformado para melhor, né? Você agrega tanta coisa que tua cabeça ela firma, né? Ela sedimenta certas certezas e ela te transforma no sentido da atuação, do teu agir, da tua atuação. Como é que tem sido essa experiência do mestrado e do doutorado agora para você quanto pessoa mesmo? Eu terminei minha faculdade por 24 anos, como eu te falei, trabalhando, né, a toda. Então, eu terminei minha faculdade, eu fui para fazer uma pós-graduação em língua portuguesa. Quem foi meu professor na pós foi Marcos Fábio Belo Matos, que você conhece, que é um escritor da nossa geração também, jornalista. E ele foi uma das pessoas também que muito me incentivou, olha, vai pro mestrado, começa a escrever, você é uma escrita muito boa e tudo, parará. E daí, eu pensava só mesmo na minha questão econômica, então eu queria primeiro a minha liberdade econômica, aquela coisa, né, você quer se sedimentar, quero comprar meu carro, quero comprar meu apartamento, já era casada na época,
Então, eu sabia que se eu quisesse fazer um mestrado, eu teria que ir embora de São Luís, né? Então, tinha uma série de variáveis, mas mesmo assim eu optei por ficar aqui e trabalhar e construir um patrimônio. Quando eu entrei na UEMA, quando eu entrei na universidade, eu vi que isso era urgente, mas eu nunca descuidei das leituras. Então, eu acho que quando eu entrei no mestrado em 2014, eu entrei no momento certo. Sabe, eu entrei no momento certinho, porque eu consegui acompanhar muito das minhas aulas em São Paulo. Lembrando que o contexto deles lá não se compara, viu, Rogério, com o que nós estudamos aqui. Eu quero deixar isso muito claro. Infelizmente, aqui no Nordeste, a gente ainda está um pouco atrasado. Sim, sim. Tá? Desde teóricos na época, quando eu comecei a estudar, que eles mandaram eu ler e tudo, né, teóricos como Antoine Compagnon, Walter Benjamin, sabe? Teóricos que eu tinha lido uma coisa ou outra, assim, pescando, sabe? Quando chegar lá, tu tinha que estar com os conceitos na ponta afiado, tinha que estar afiado. Afiadíssimo, tá entendendo? E eu tive que correr atrás. Sim, aí é a hora do... Vamos lá, vire-se. Vambora, Vire-se. Aí foi um momento que eu disse assim, tu não sabe nenhuma. Nada. Abaixa a cabeça que aqui tu vai ter que aprender um bocado de coisa. Leia. Que foi a coisa que eu mais fiz. Olha, eu devia fazer 6 disciplinas, eu fiz 7 disciplinas do mestrado. Eu fiz 7, eu fui pra lá, eu fiz minha qualificação, eu tive uma orientadora que ainda é minha orientadora Sim. até hoje, no doutorado, que é a professora Anitta, que é PhD, né? Anitta Maluf, que também é poeta. Eu ingressei na linha de pesquisa de poéticas da modernidade, e aí eu vi a chance, e eu acho que nada acontece por acaso, viu, Rogério? Sim, verdade. Eu já tinha esse projeto de pegar toda a obra do meu avô. E aí, quando eu levei para o mestrado, eu fui, foi onde eu falei assim, é aqui, é agora. Agora é a hora. E a minha orientadora e a professora Cida Junqueira, que é a coordenadora do programa, simplesmente amaram, e foi essa obra aqui que eu escolhi, que foi Azulejos, né? Que é a minha obra de paixão. Que é a de 1963. Exatamente. Primeira edição. Essa é a primeira edição. Essa aqui é a edição que teve agora, que a família fez em 2013, né? Okay. Que já é a segunda. Sim. Essa é a minha obra de paixão, porque elas falaram, Natécia, no mestrado você não vai fazer as 3, você vai escolher uma, tem que escolher uma, qual você quer? Eu disse, eu quero essa. Ela, então vai ser essa. E eu sou muito apaixonada até hoje por Esfinge do Azul. É uma obra, foi a primeira obra do meu avô que eu li e que eu me apaixonei. Porque também, até tu entender que teu avô é um cara conhecido na sociedade, leva um tempo. Então, quando eu me dei por mim, que ele era muito conhecido, que eu comecei a ir com ele, né, também nas atividades, nos lugares, né, a vivenciar os intelectuais indo na casa dele, de todos os tipos, intelectuais de todos os tipos, iam para casa. Eu nunca vi aquela casa vazia, sempre a casa era eternamente cheia. Minha avó disse que hoje ela vive um vazio muito grande, porque né, hoje não tem mais ninguém ali. Não tem essa visitação, essa presença, né? Era uma casa muito cheia. Era uma casa cheia de intelectuais. E que vinha de vários lugares, de todas as classes sociais. Meu avô era um cara que não tinha essa história com ele. Do pobre até o rico, chegava ali. Entendeu? E às vezes sentava e almoçava ali com ele na cozinha e tudo ficava. Tomava café e tudo ficava. Então eu via isso. Então aí foi que eu comecei a entender que ele era um cara muito importante. E que eu tinha que entender aquilo ali. Agora, como adolescente, a gente não entende tanto quanto na fase adulta. Sim. Na fase adulta, eu retomei todas as obras dele para ler, né? E aí eu já sabia, mesmo antes do mestrado, eu já sabia que era aquilo ali que eu ia fazer, né? No mestrado. E depois, no caso, no doutorado. Porque eu sou aquela pessoa que pensa de forma, como eu vou dizer? Eu penso por partes, Sim. né? Então, naquele momento, o mais importante para mim era o mestrado.
E aí depois o doutorado, né, eu fui pensar como que eu ia fazer tudo. Mas eu acho que já era todo um projeto só. Está encadeado, né? Na verdade você está vindo um desenvolvimento. Numa constante, né? Está vindo numa constante, inclusive com a obra do seu avô, que por sinal vai nos render aí um produto cultural, mais um outro produto cultural que a gente possa também ir lá beber para entender e para depois ir atrás desse, né, dos originais, dos versos. Minha maior vontade, meu maior desejo, né, tanto no mestrado quanto no doutorado, é trazer um conteúdo de qualidade para os acadêmicos também. Claro, né? Porque a gente tem poucos estudos sobre literatura maranhense, então eu tenho uma responsabilidade muito grande na hora que eu coloco isso daí de uma forma mais concreta. Então eu quero que as pessoas também utilizem esse material como referência e que seja uma referência boa de estudo. Uma referência de qualidade, né? De qualidade. Eu sou... Porque assim, quem convive comigo sabe que eu sou altamente perfeccionista. Eu já perdi a sono por causa disso. Hoje eu já estou mais num patamar assim, melhor, assim, mentalmente melhor. Eu já entendi que eu preciso aceitar que a gente tem falhas também, obviamente. Sim, verdade. Mas não tem jeito. Quando se trata de trabalho, eu sou muito dedicada, muito perfeccionista. Esse livro, que é o terceiro livro do Nascimento Moraes Filho, que é Esfinge do Azul, eu traduzi ele por inglês com 14 anos. Então essa edição era uma edição bilíngue. Quando saiu? Quando saiu, essa aqui é a segunda edição, a primeira edição é 73 e a segunda é de 96, perdão, é de 96. Essa edição aqui é a que tem a minha versão por inglês, né, dos poemas dele. Sim, bilíngue, né? Em inglês, isso. Muito bom, interessante. Em português e aqui em inglês. E metade desse livro, que eu achei assim, muito bacana, que o... Me desculpa se eu não falo tanto vovô. Tá, não, tranquilo. Eu falo mais Nascimento Moraes. É que quando eu tô falando de pesquisa, eu me refiro a ele Nascimento Moraes. Como fosse o objeto da sua pesquisa, né? Eu preciso fazer isso, senão eu começo a chorar, viu? Porque um distanciamento, tem que haver esse distanciamento do olhar do pesquisador. Da pesquisadora. Isso, mas... E claro, porque senão... Aqui é cheio de fotos, assim, minha com ele, então... Na hora que eu pego uma foto, eu fico com saudade, né? Ele morreu em 2009 e... de consequências, né, durante 10 anos, de consequências dos AVCs que ele teve. Então, foi bem, assim, foi sempre complicado, né, os últimos 10 anos de vida dele. Mas ele, graças a Deus, faleceu em casa, teve um infarto dormindo, né, e não estava sozinho, isso que é o mais importante. Então a gente, né, fica... Mas faleceu, como eu digo assim, o vovô sempre pregava peça na gente, né, num sábado de aleluia. Sábado de aleluia. Sábado de carnaval. Então, assim, como quem diz assim, olha, eu não quero que ninguém chore por mim, porque hoje é dia de festa. Dia alegre. Um dia alegre, né? E nesse livro, uma coisa que eu gostei muito que o Nascimento Moraes Filho fez, é que ele reuniu boa parte, se não quase tudo, da fortuna crítica dele. Então aqui tem muita coisa, né? Tem muitos estudos sobre a obra textos, dele. Artigos, né? Comentários. Comentários críticos, né? Inclusive tem um do Carlos Drummond de Andrade, tá? É mesmo? Olha só. Ele mandou Clamor da Hora Presente para Carlos Drummond de Andrade, e aí Carlos Drummond de Andrade morava no Rio, e aí ele respondeu, né? E respondeu para ele: ao poeta Nascimento Moraes Filho, com uma visita cordial, meus agradecimentos pela oferta do seu livro Clamor da Hora Presente, gentileza que muito me penhorou. Todo o apreço de Carlos Drummond de Andrade, 5 de outubro de 55. Então, o Nascimento Moraes Filho, ele gostava também de enviar as obras dele para outros intelectuais do eixo Sudeste. E isso fez com que críticas brilhantes, né, fossem feitas ainda na época. Foi uma coisa que a minha professora na época do mestrado me perguntou: tem fortuna crítica sobre esse autor? Eu disse: tem. E eu ainda vou aumentar. Sim. E aí, quer dizer, ele não foi um autor exatamente desconhecido, como muita gente acha, né? Na verdade, o problema que eu acho, Natécia, é que agora, assim, não só ele, não só o seu avô, como tantos outros, ele não é um caso isolado.
Nós, e aí eu digo todos nós, maranhenses, leitores e não leitores, interessados e não interessados, que não temos o interesse ou não encontramos e acaba que a gente deixa meio que no ostracismo vários nomes que nós poderíamos estar lendo, poderíamos ler, poderíamos estudar, poderíamos divulgar, inclusive, mais, né? Inclusive, o caso maior, você falou, me lembrei, o caso maior aí dessa coisa do ostracismo, da desmemoriação das Isso pessoas. Mesmo. O maranhense é o caso da Maria Firmina dos Reis. Sim. Né, que o meu avô resgatou toda a obra dela na década de 70, fez uma pesquisa brilhante sobre Maria Firmina dos Reis, resgatou mesmo, né, uma escritora negra, mulher, que tinha sido esquecida por N motivos, e aí ele publica, em 1975, a pesquisa que é uma das grandes pesquisas que nós temos, que é Maria Firmina, Fragmentos de uma Vida. Então ele fez pesquisa, como diz na época, né, pesquisa na raça, Sim. pelo autodidatismo que ele tinha e que ele entendia e intuía como pesquisa. Né? E que agora, né, de uns 10 anos para cá, é que estão lembrando que foi o Nascimento Moraes Filho. Que foi o responsável pelo resgate de toda a memória e a obra da Maria Firmina dos Reis. E a gente quer publicar, fazer uma nova edição dessa pesquisa. É importante, inclusive, porque muita gente agora vai poder entender melhor qual foi o trabalho todo que ele fez, né? Exato, mas para quem quiser, sabe, todos os livros dele, toda a obra, tudo que ele fez, tudo que ele pesquisou, tudo tá disponível na Academia Maranhense de Letras, na biblioteca da Academia Maranhense de Letras e na biblioteca pública, né? Sim, Benedito Leite. Sim. Certo. O que eu quero também destacar, Rogério, é que a gente tem uma biblioteca particular. Sim. Então o nosso acervo, ele é grande. Eu tomo conta desse acervo, né? Então, é um acervo de obras raras também, né, de muitas formas, né, tem um acervo de obras raras, porque o meu avô, como ele era muito conhecido, então tudo que tinha de publicação, ele comprava. Ou então ele recebia, ele ganhava, né? Entendi, ele recebia. Com livros, com várias dedicatórias dele, tudo, né, pra ele, aliás, e tal. Entendi. Só que tudo isso, né, porque assim, essa questão da edição, naquela época tinha o CIOG. Sim, Serviço de Obras Gráficas, né, do Estado, né? Ele publicou muitas das obras dele no CIOG, entendeu? Então tudo que ele fazia era pelo CIOG, ou seja, sem nenhum tipo de lucro, tá? Eu digo que meu avô, ele foi um cara altamente coerente em muitas coisas, sabe? Tudo que ele publicou, muitas coisas na época, ele não fez sem fins lucrativos mesmo, né? Por quê? Porque tinha o CIOG. Sim. Que hoje em dia faz uma falta danada para a cultura maranhense, né? Hoje só conta com o edital da FAPEM e olha lá, né? Faz uma falta danada para a cultura maranhense, principalmente para quem mexe com literatura. CIOG, porque já pensou tirar dinheiro do bolso, a gente sabe que nem todo mundo tem, inclusive hoje esse é um dos problemas, né? Nós conhecemos muitos bons escritores e escritoras que nunca lançaram suas obras porque não tem como bancar o lançamento dos seus livros, não tem como mandar para a editora, não tem como pagar impressão, não tem como pagar capa, não sabe que diagramação, publicação de livro, edição, é um projeto caro, é um projeto caríssimo. Isso mesmo. Pois é. Natécia, em relação a... Você já falou aí uma certa parte de coisas que você leu, mas assim, além disso, quando você forjou essa sua consciência, a partir da tua juventude, quais foram as coisas que você leu ou lia na época, ou lê até hoje, que eram assim mais referenciais para você dentro da literatura? Tanto faz, qualquer área, romance, poesia, autores específicos, autoras... Como eu te falei antes, eu fui formada nos clássicos, né? Sim. Então, não sei se o que eu vou dizer aqui é bobagem, mas é difícil hoje em dia uma pessoa ser formada nos clássicos. Sim, então, muito difícil. Eu digo que de 15 anos para cá é que eu entrei mais no modernismo e na contemporaneidade, nas leituras de modernistas, né, e de contemporaneidade. Mas eu fui formada pelos clássicos. Os clássicos foram Shakespeare, que eu sou apaixonada até hoje, Machado de Assis. Eu já li tudo, eu sou apaixonada.
Eu fiz, inclusive, meu TCC da universidade sobre um conto de Machado de Assis, Pai contra Mãe, que eu sou apaixonada por esse conto. E aí vem, bom, poesia, né? Eu vou entrar por Carlos Drummond de Andrade, que eu amo, ele e o Manuel Bandeira, sabe? São poetas, assim, maravilhosos. Ah, você não vai falar do Gonçalves Dias? Gosto. Adoro Gonçalves Dias. Amo Gonçalves Dias. Mas eu digo assim, os que me influenciaram muito, porque quando você pega, né, uma obra para ler, isso aí depende muito do momento. Então, às vezes você pega uma obra para ler, naquele momento ela se encaixa perfeitamente. Depois, ou então não. Bem quando eu entendo. Não quer saber, não tô entendendo nada. Pega aquela obra 10 anos depois, você vai entender tudo. Tem uma outra configuração, Total. E eu sempre fui muito ligada à literatura inglesa e francesa, porque, né, eu estudei inglês e francês, também falo. Então, eu sou muito apaixonada pelos autores franceses, autores e autoras francesas, né? Tanto que eu peguei o Sartre para me aprofundar mais no existencialismo sartriano, mas eu gosto muito da Beauvoir, da Simone de Beauvoir. Eu gosto muito dos franceses clássicos também. Gosto dos ingleses. Eu sou uma mulher do século XIX, basicamente. Eu comecei as leituras pelo século XIX, acho que eu até fiquei muito tempo. Você começou muito bem, primeiro pelos clássicos mais antigos e depois pelos clássicos da era romântica, né, do vitorianismo e tal, então melhor impossível. Eu gosto muito dos realistas, viu? Eu gosto muito dos realistas. Aí vem Charles Dickens, gosto muito também dos americanos, né? Eu gosto muito do Edgar Allan Poe, eu sou muito apaixonada pela literatura fantástica. Mestre do conto e do fantástico. Grande mestre. E do terror. E do terror. Ele é mestre em quase tudo. Acho que tudo que ele fez, ele fez muito bem, o Allan Poe, muito bem. O Allan Poe, ele foi mestre de tantos outros que vieram depois dele mesmo, né? Eu gosto muito de literatura de terror, de horror. Gosto muito de ficção científica. Eu fui influenciada muito por um tio meu tio Zé, que é o meu tio mais velho, né, meu tio Zé Moraes, que é professor de física, e ele era grande fã de Isaac Asimov. Então entrei na ficção científica e não saí mais, assim, também na adolescência. Foi o que me salvou dos clássicos. Foi a ficção científica, a literatura de terror. Aí eu salto para fora dos clássicos. Assim, comecei a usar preto, comecei a ficar mais rebelde. Comecei a sonhar com o século XXI, achando que ia ter carro voador, e eu tô tão decepcionada com isso. Não teve ainda, né? Tá faltando. Tá quase lá. Só parece anda pra trás, assim, só retrocede. Tá muito longe desse caso. Então, eu sou... E poesia, acho que todos os poetas que eu já li, né? Eu acho que desde o Edgar Allan Poe, o Lord Byron... dos ingleses românticos eu gosto muito também, os ingleses do século XIX, gosto muito do Gonçalves Dias, gosto muito de Sousandrede, apesar de ser dificílimo. Gosto muito de Nauro Machado, gosto também, comecei a ler tardiamente Coelho Neto, né? Porque a gente sabe que o caso do Coelho Neto foi um caso também de ostracismo depois de um certo tempo, né? Por conta do próprio modernismo, ele vai... excluí muitos autores da época também. Sou muito apaixonada, que eu acho que é um poeta que muita gente não lê e que deveria ler, brasileiro, que é o Cruz e Souza. Cruz e Souza, né? Simbolista, né? Um simbolista. Um simbolista que não muito bom, versos bonitos, aquela questão daquela fixação com o branco, formas alvas, alvuras, brancuras. Isso, exato. Sou muito apaixonada, porque ele faz um trabalho de linguagem fantástico. Né? Porque a poesia é arte, você sabe, você é poeta, então a poesia é arte. Então a arte não é dizer a coisa de qualquer jeito, envolve todo um polir, envolve todo um trabalho, uma inspiração que é transpiração, na verdade, né? Então todo mundo acha assim, peraí, deixa eu me inspirar aqui para poder escrever. Não é bem assim. Fernando Pessoa, que é outro mestre, já disse que não é. Né? Que a gente tem mais que ter a técnica, que tem que ter as leituras para a gente poder chegar ali e conseguir construir algo de qualidade, né? E além do mais, ninguém lê poesia, é bom que se diga, você sabe disso, deve também receber várias... Eu
Uma vez, eu publiquei, eu disse que eu tinha aqueles poemas Sim, publicados. seus poemas, sim, que eu li. Eu vou publicar, vou deixar, porque eu sou muito crítica de mim mesma, né? Não queria ser diferente. É normal. E aí, tem gente que pergunta assim, cara, esse poema tu fez pra quem? Eu digo, gente, tem gente pra fazer poema, pelo amor de Deus, vamos parar com essa cabeça que são não existe. São os grandes problemas da poesia, né? Você às vezes tem que justificar pra quem foi para quem foram aquelas palavras ali de... Inclusive, Rogério, falando essa história de poesia e de celeuma e de conflito dentro de casa, meu avô tem um poema chamado Olhos Azuis, né? Nesse livro aqui, Nascimento Moraes Filho. E minha avó não tem olhos azuis. Opa! Problema à vista. Ora, esse é o poema da discórdia que eu escutei minha vida inteira. Eu vou procurar esse poema aqui que eu não vou... Sei que não vou encontrar. Eu não peguei aqui. Já imagino que a sua avó deve ter perguntado para ele várias vezes, para quem é essa mulher de olhos azuis que você escreveu? A vida inteira. Ela perguntou, quem tá que encontrei? Pronto. Ela tem os olhos azuis. Azuis. Gosto dos seus olhos azuis, feitos de azul. E por gostar tanto deles, não resisto ao desejo de vê-los e revê-los todos os dias. Isso aqui são dos poemas dele da década de 40, né? Mas quem tem olho azul? Meu avô não tem olho azul. E meu avô despistava a gente, né? Mas eu tenho uma hipótese. Posso falar porque já morreu, né? Pode. Tanto ele quanto a pessoa em questão. Eu acho que era Dagmar Desterro. E Dagmar Desterro tinha olhos azuis. Sim, ela era belíssima, eu cheguei a conhecê-la, mesmo ela já mais velha. Você vê quando uma mulher, mesmo mais velha, você ela vê... ela guarda ali uma beleza. Ela era linda, muito bonita. Aí eu perguntei, e aí, vovô, era ela? Ele, menina, pelo amor de Deus, não me coloca uma cara da tua avó, que isso já deu de confusão em casa. Olha, tem grandes chances, pelo que você contou, tem grandes chances de ser isso mesmo. Acho que eu ficaria com essa tese aí. Mas assim, né, poesia, né? Você escreve, você chega, você tem ali o labor da palavra, você senta, você escreve. E isso mas que é o tem mais o eu importante. lírico, né? Que é uma outra coisa que não é você. Sai de você, mas não é tudo o que você é. Nem sempre faz. Você às vezes não faz metade ou não diz metade das coisas que o teu eu lírico diz e faz nesse reinventar da realidade que está na poesia, né? O eu lírico, ele é o que nos salva. Da poesia, né? É o eu lírico, né? Porque quem fala ali é alguém que não é o autor. É a mesma história do narrador, não é o autor, né? O narrador é aquela pessoa, é aquele que fala, não é o autor. E então a poesia, ela nos dá essa liberdade. A liberdade, que é uma palavra assim que eu gosto muito. E o eu lírico, ele nos dá essa liberdade de você mexer e remexer com tudo e com todos os sentimentos. E isso é que é muito bonito, o que é bonito da poesia é isso. E outra, sem ser óbvio, né? Que eu acho que o poema mais bonito, melhor construído, é aquele menos óbvio, é aquele que eu vou o tempo todo ali e vou enxergar novos significados. Então, para mim, a boa poesia é essa que vai estar presente em vários momentos da minha vida e que eu vou sempre retornar a ela. Sim. Retorna e você retorna e às vezes você descobre outras coisas, né, nesses retornos. Você lê com outros olhos ou você pega outras perspectivas da mesma construção, da mesma construção. E os meus poemas preferidos são sempre aqueles que vão me emocionar sempre, independente do momento que eu estiver. Porque a gente também não pode tirar da poesia a carga alta de subjetividade que ela evoca em si e no leitor. Principalmente no leitor, né? E quando ela é boa, ela age dessa forma. Ela age dessa forma assim, né? Muito pancada. Às vezes ela é um soco
no estômago, às vezes ela é um tapa na cara, às vezes ela é um afago no rosto, um beijo no coração, ela pode ser qualquer coisa, né? Para cada pessoa vai ter um... Ou às vezes ela não é nada, você vai ler e vai continuar do mesmo modo que estava antes. Nada acontecerá contigo depois daquela leitura, depois daquela descoberta, né? Quando eu li pela primeira vez Poema Sujo, de Ferreira Goulart, eu fiquei, assim, arrasada. Entendeu? Eu digo, me deixa bem aqui no chão, gente, pera lá. Que isso? Então, a gente, né, então... Ferreira Goulart, ele é um dos grandes poetas também brasileiros que nós temos. Sim, com certeza. Então, o cara que foi também construindo todo o seu processo de escrita, com todas as transformações, né, com tudo que ele, com a vida dele mesmo. Então, quando você lê o Poema Sujo, automaticamente você volta, memória, é cheiro, é a cidade que tá no eu lírico, né? E tudo misturado, porque memória é uma coisa que agora todo mundo está estudando, né? Na literatura. É a questão da memória. É a questão da memória. E a gente não esquece que memória também está muito junto de ficção, porque a gente não pode confiar naquilo. Me lembro agora de Proust. Você falou memória, eu me lembrei de Proust. Não, eu acho que é um excelente exemplo, né? É o melhor de todos, né? Como é que um cara escreve uma obra de 7 volumes, fantástica, cheia de tessituras, de memórias, de gostos, de sentimentos, de intimidades, do dentro, do fora, é um negócio fantástico, né? O tempo é o tema maior do Proust. Né, Em Busca do Tempo Perdido, está lá no título. O tempo é muito relativo, né, Rogério? Sim. O tempo para você... Principalmente o tempo psicológico. O tempo cronológico, ele tem marcações, né? O tempo cronológico é 1960, 1970, 1980. Mas o tempo psicológico, você não sabe que tempo é esse. Mas o Proust, ele vai inaugurar um outro tempo, que é o tempo da memória. Sim. Que é aquele tempo que pode ter acontecido, pode não ter acontecido. Ou não, Ou numa determinada situação, você ativa um determinado eixo da sua memória de uma coisa que ficou lá atrás. É um tempo, eu diria, Natécia, é um tempo da sensibilidade, né? Eu diria que esse tempo é um tempo da sensibilidade, né? Essa memória. O Deleuze, que é um filósofo francês, ele tem uma obra que ele vai analisar a questão do tempo no Proust, né, no Busca do Tempo Perdido. E se você parar para pensar, o tempo é isso, né? O tempo é algo que não só é relativo, como ele é algo muito pessoal. Vamos lá, eu tenho 40 anos, mas nem de longe eu me sinto com essa idade cronológica. Então, para mim, o tempo ainda está muito atrasado. Está muito atrasado. Não está nesse patamar ainda. Né? A gente ainda se sente muito produtiva. Mas se você for pegar uma mulher com essa mesma idade, na década de 50, você não vai ter esse mesmo olhar, né, sobre o tempo. Então, o tempo da memória também é muito traiçoeiro. E Azulejos, por exemplo, tem muita coisa que é construída de um eu lírico menino, né, de menino de 8 anos. Então, será que tudo isso aqui foi vivenciado? Será que não? Será que foi imaginado? Será que foi ilusão? Né? Será que tudo é construção da mente? É isso e tudo e muito mais. É tudo isso e muito mais, né? É tudo isso junto, né? Tudo isso que você acabou de falar. Porque nós somos assim. É o tempo imaginado, é o tempo que eu queria que tivesse sido e não foi. É a memória do que existiu, é a memória do que não existiu, mas eu gostaria que tivesse sido daquela forma. E tudo isso, das sensibilidades, até mesmo do esquecimento, do apagamento de certas coisas. E da construção de um mundo imaginário, né? A outra escritora francesa agora mais perto da gente, a Marguerite Yourcenar, que escreveu Memórias de Adriano, para quem teve a oportunidade de ler, que é uma obra fantástica, né, da contemporaneidade. A gente chama de contemporaneidade já da década de 70 para cá. E a Marguerite Yourcenar, ela reconstrói as memórias de um homem que foi um líder do Império Romano e que viveu muitas transformações na época dele. Então você vê uma mulher que se desprende disso
e que vai procurar construir um relato histórico a partir de uma memória, é totalmente diferente. Né? Totalmente diferente isso. E isso é ficção. Pura ficção. Assim como as várias histórias, muitas vezes, que a gente conta e reconta, quem sabe também não seja. Tem altas doses de ficção, altas. Né? Tem as famosas tintas, né? Você põe umas tintas numa história que ficaria meio mirrada, não ia ter aquela coisa toda, aí você põe um elemento ali que vai dar uma pimentada, que vai dar uma ação, um negócio assim, fica tudo mais interessante, né? A memória, eu estou falando das memórias, para não entrar na questão de memórias de guerra, porque tem gente que estuda mais essa parte, sim, né, das dores, das memórias dolorosas e tudo. E então, assim, eu acho que a literatura, a poesia, enfim, a arte poética, porque a poesia ela é a arte maior, né? A gente sabe que a poesia é o que vem desde Aristóteles, né? Desde a filosofia, olha só, Aristóteles, um filósofo, mostrou para a história, daí para frente, para toda a historiografia literária e tudo que viria depois, o que era a arte poética, o que era a arte, né, retórica, enfim, e criou tudo isso, sedimentou, sistematizou, mas entendeu, né, compreendeu e mostrou, olha, isso aqui é a arte mais requintada, é a mais difícil de ser feita, e todas as outras, né, derivam de alguma forma disso aqui, né? A epopeia, os contos e tudo mais. Então, a arte maior, que eu também concordo, né, nesse aspecto mais clássico, é a arte poética. Porque é esse eu sublevado, esse eu, vou dizer uma outra palavra, sublime, né? Que eu acho que é o que sempre vem se falando em estudos poéticos, até o século XIX, até o romantismo, se fala muito do sublime. Sublime. O Shelley, que é um poeta inglês, também falava muito do sublime. Percy B. Shelley. Muito isso, bom. Marido da nossa querida Mary Shelley. Essa daí é sensacional. Maravilhosa também. Sensacional. Então, até você chegar na questão do sublime e do gênio. Quando você chega no final do século XIX, a poesia ela vai dar o quê? Uma volta em 360 graus com os franceses. Então você tem o Baudelaire, você tem o Verlaine, o Rimbaud, você tem... Nossa, são tudo Paul Verlaine, o Baudelaire, o Rimbaud, Mallarmé, né? Stéphane Mallarmé, todos esses que começam como simbolistas vão fazer a revolução e vão começar a poesia moderna, né? O Mallarmé, por exemplo, ele tem o famoso poema que é considerado o primeiro poema modernista nosso, que é um lance de dados. Que é dificílimo de ler. Complicado. Eu me lembro de ter lido a primeira vez quando eu fazia filosofia, eu devia estar no meio do curso, e eu peguei em algum lugar um livro e tinha esse poema lá. Eu fiquei assim realmente perdido, mas me chamou muita atenção. Agora muito boa. Acho que agora que eu digo de uns 5 anos pra cá, eu falo de agora, mas não é esse ano, né? De uns 5 anos pra cá, que foi traduzido pelo professor Álvaro Faleiros, que é tradutor de língua francesa, professor da USP. E ele fez uma excelente tradução do lance de dados, que eu acho que ficou muito bom para quem não conhece, para essa nova geração. Sim, e também para a gente, para ser apresentado, então, para retomar essa leitura, né? Para retomar essa leitura e novos conceitos. Então foram os franceses e depois Fernando Pessoa, não há como negar, que vai fazer essa revolução na poesia modernista, que vai entrar, né, a cidade, né, a rotina da cidade, o voyeur, né, aquela pessoa que fica ali no café francês, fica olhando os passantes, né, o Baudelaire tem poemas assim, né, então você tem, você vai adicionando novas temáticas, novas cores, novas abordagens nesse fazer poético e que vai ser um modernismo. E vai mudar toda a forma, né, de composição também dos versos. Principalmente enfim, composição, né? Principalmente composição. Até essa desvinculação, né, do eu.
que já ocorre com o Fernando Pessoa, porque ele já vai dizer que o poeta não é, poeta fingidor, pererê, tá? Então a poesia, ela sofre essa quebra aí no final do século XIX, que é muito interessante. E ela é realmente um outro ponto, né? Outro ponto de ruptura, né? Uma ruptura e continuidade ao mesmo tempo. Quem é que escreve hoje um soneto? Pois é. Acho que podemos escrever um soneto. Graças a esse pessoal aí, esses revolucionários, mas na peça... mais clássico impossível. Mais clássico impossível, mas ainda continua com sua sedução, né? O soneto é sedutor. Agora vamos falar sobre a internet, sua produção de conteúdo com o teu canal, A Beletrista. Pessoal, quem estiver assistindo até aqui, nosso vídeo é assim mesmo, fica grande. Nossas entrevistas, eu não gosto de ficar fazendo entrevista de 15 minutos, porque para mim uma conversa de 15 minutos é a mesma coisa que nada. Você não vai entender nada da vida de alguém conversando 15 minutos de entrevista com alguém, ou 20, 30. Então, entendam isso, mas agora a gente vai voltar falando. Para quem não conhece a Ana Tessia, e foi assim também que eu a conheci através do canal do YouTube chamado A Beletrista. Ela tem também um perfil no Instagram e tem um blog, né? Um blog. E ela, na condição de booktuber, aqui no Maranhão, para quem está assistindo a gente que é daqui de São Luís ou é do Maranhão, vai saber que é raro isso, não tem, em outros estados a gente tem muita gente fazendo isso, YouTube tem muita gente, mas aqui ela tem essa posição aí, vamos dizer assim, de iniciar também todo esse processo, trazendo resenhas, comentários e tal. Então, indico para vocês desde já que procurem lá A Beletrista, tá? Beletrista junto, A Beletrista, que é o canal da nossa querida Ana Tessia lá, para quem gosta de literatura, os vídeos muito bem produzidos, o comentário acessível, vocês vão entender, tem lá os livros, ela vai tentar apresentar para vocês as obras e ao mesmo tempo trazer algumas impressões da leitura, certo? Então como é que tem sido isso daí? Falar pra gente sobre a proposta do teu canal e como tem sido a experiência do audiovisual, de produzir isso, e a linguagem da plataforma, né? Porque é uma outra linguagem, uma coisa a gente dando aula em sala de aula, né? Falando para os nossos alunos, falando num curso, num mestrado, num doutorado, e outra coisa a gente falar para uma câmera que a gente não sabe o número de pessoas que a gente está falando lá do outro lado, né? Mas ainda assim é muito interessante. Fala um pouquinho para a gente. Eu entrei nas mídias, digamos assim, né? Primeiro pelo blog, tem o blog A Beletrista, e lá tem postagem todo mês, inédito, né? Todo mês eu tenho uma resenha literária que eu posto no blog. E o blog existe desde 2010, então o blog fez 10 anos esse ano. E foi onde eu comecei, né, a fazer as resenhas literárias, a ter esse canal, né, com o público. Em 2017 eu optei por ir para o YouTube, porque eu já sempre tive essa facilidade de comunicação, né, com as câmeras e tudo. Mas você vai ver que do primeiro vídeo do canal... Isso é normal. Né? Se você pegar o meu primeiro, era travador. Eu falava assim, ô pessoal, meu Deus do céu. Eu quero enfiar, abrir o buraco e enfiar na cabeça. Os primeiros são terríveis, mas depois quando você pega o ritmo, que engrena e vai embora. Isso, aí depois você... Então a motivação maior sempre foi para os meus alunos. Por quê? Porque a gente sabe que hoje em dia é muito difícil você fazer um filtro de qualidade literária. Então como eu comecei a estudar muito teoricamente sobre literatura, e como eu comecei a enxergar melhor todas essas questões, juízo de valor, o que é bom, o que eu não acho tão interessante, o que é comercial, o que não é comercial, porque a gente tem isso na literatura, o que vende, o que não vende, o que é acessível, o que chega, o que as editoras preferem editar e outras não, né? Tudo a gente sabe que existe um mercado aí cheio de intenções, né? Então eu disse assim, não, eu quero fazer um canal, eu quero o blog, tá, e depois o canal, porque é um meio que eu tenho também de me comunicar com os meus alunos, para eles entenderem o que também é boa literatura e para eles terem as indicações de mim, fora as que eu já vou em sala de aula, claro. Perfeito. Então eu estava unindo o útil ao agradável. Então o canal, ele existe desde outubro de 2017, de lá para cá cresceu, tem quase 500 inscritos. Eu procuro colocar sempre uma vez por mês, né? Então o que eu quero deixar bem claro as resenhas que estão no blog não estão no canal.
e vice-versa. São coisas Eu diferentes. procuro sempre trazer bastante. Por quê? Porque eu quero trazer bastante conteúdo, né? Para os meus leitores, para os meus telespectadores. E eu acho que é importante você apostar também na variedade. E a linguagem do YouTube foi um desafio desde o começo, porque eu tive que me adequar para ficar uma coisa assim, né, mais jovial. Fluir um pouco melhor, né? Também, às vezes a gente fica muito travadão, muito formal, aí não dá certo, né? Eu tive que melhorar também a minha oratória. Sim, então, sim. Esse daí é fundamental. Quando a gente dá esse salto... Bom demais. Quando dá esse salto. Eu gostei de falar, mas a gente tem sempre que melhorar, sim, né? Sim, claro. E aí, e a parte de edição, quem faz é o meu noivo, que é o Marcelo Vaz. Ele trabalha muito com essa parte de áudio e vídeo, ele é apaixonado por áudio e vídeo. E depois que eu conheci, antes era, na verdade ele é o terceiro, vou dizer assim, né? Porque começou, era um rapaz muito bacana que tinha em Caxias, e ele fazia as edições pra mim. Aí depois o Renan Ferreira, que é um grande amigo daqui de São Luís também, que tem um canal no YouTube, que é o Cinetê. Renan, eu conheço o Renan, meu amigo, meu parceiro. Pois é. Ele foi também que me incentivou muito, né? Então um abraço pro Renan, se ele assistir esse vídeo aí. Renan é um cara do bem. E sempre digo, ele me ensinou até a comprar câmera, né? Qual a câmera que eu compro? Aí o Renan foi lá, foi comigo, né? Porque eu queria tudo de primeira qualidade. Uma coisa que eu sempre soube do YouTube, que acho que você também sabe, a gente não quer amadorismo. De amadorismo, nem eu gosto de ver assim, os vídeos mal editados, né? Com iluminação mal feita, aquela coisa toda. A pessoa não tem um microfone, não sei o que. A gente odeia, né? Mas, então, sempre quis a coisa. Depois vem meu noivo, conheci meu noivo Marcelo, e Marcelo é muito ligado nessa coisa de vídeo e de edição, e ele edita, então eu gravo sozinho aqui em casa, né, ajeito tudo, a parte. Depois passa para ele. Depois que eu gravo, eu entrego para ele, tá aqui, e dizendo do jeito que eu quero. Como quer, Uma direção exigente aí, os cortes. Às vezes, por exemplo, quando eu mandava, ano passado que eu estava em São Paulo, que eu mandava via Google Drive para ele, aí teve uma vez de um vídeo que voltou 3 vezes, que não é assim que eu quero. Não tá bom ainda. Porque eu acho que eu sei, mais ou menos, hoje eu já sei a formatação que eu quero ter com o meu público. E eu tenho um público. Eu sei também que eu tenho um público do YouTube, eu tenho um público do blog, e eu tenho um público do Instagram. Sim, são diferentes, né? Então, às vezes. Que tem diferença, né? Porque a gente vai acompanhando ali os dados, as estatísticas por trás, a gente vai observando de onde vem esse público. Então, eu tenho essas 3 plataformas hoje, né? Todos a Beletrista. E eu tenho sempre tido muito estímulo, sempre. Eu tive acho que o mais recente, assim, feedback que eu tive muito bom foi dos 2 vídeos que eu fiz sobre a Maria Firmina dos Reis, que eu fiz ano passado, em novembro. Eu tive um feedback muito bom desses vídeos, muita gente dizendo que não sabia da história, que não conhecia do jeito como eu contei, pererê, parará, e que foi muito bacana. E isso também me abriu outras portas, né? Vai sair um artigo meu agora na USP falando sobre ela, sobre o trabalho também de pesquisa do Nascimento Moraes Filho, sobre a Maria Firmina dos Reis. Então, o YouTube, eu acho também que quando eu me coloco ali nas câmeras, muita gente que me conhece sabe que não vai chegar ali e vai encontrar uma coisa de má qualidade, porque eu já tenho uma certa... eu já tenho um certo currículo, então muita gente me conhece como professora, então sabe como é que eu trabalho com essa questão das indicações, né, sabe? Eu tenho uma credibilidade que foi construída de muitos anos, e isso é importante pra gente, né? E você sabe disso, até para você ter essa confiança, né, de volta, e as pessoas gostarem do seu trabalho. E aí eu tento variar. Tento literatura maranhense, literatura internacional, livros variados, gêneros variados, mas basicamente são romances, menos poesia, menos não ficção. Contos, né? Contos também, de vez em quando temos. E eu deixo para fazer, eu digo que eu sempre o seguinte, que eu deixo pro blog as obras que eu quero me deter mais, que eu quero esmiuçar mais, né? Então, quando você for lá no blog, por exemplo, acho que o último post foi de uma obra que é um clássico da literatura inglesa, que é a Jude o Obscuro. Acho que essa foi a última postagem que eu fiz do blog.
Então lá eu consigo escrever mais, esmiuçar mais, eu consigo, né, exercer mais a escrita que eu gosto. Sim. E no YouTube, tu sabe que as pessoas, elas não têm paciência. Elas querem que a gente conte o negócio todo e conta lá e tal, Não. Então meus vídeos também são um pouco longos, né? Meus vídeos são tipo 15 minutos, 16 minutos. Esse é o nosso problema, porque nós trabalhamos com uma concepção diferenciada do YouTube, né? Por exemplo, o YouTube é jovem, e eu vejo muitas meninas e meninos que também ou são estudantes de letra, ou recém terminaram a graduação e tal, e você vê que é aquela coisa, é menos aprofundado, é mais superficial a análise, e é mais aquela coisa quase que de uma resenha de orelha de livro, é um negocinho ali de dizer, olha, isso aqui tem A, tem B, B se casa com A, faz isso, tal. Eu achei o livro bom e tal. E a gente que já tem um grau de exigência muito maior, quando a gente tenta ou se propõe a analisar uma obra qualquer que seja, às vezes até não é uma obra que você gosta, né? Um autor que você tem assim um apreço especial, mas a gente tende a querer tirar, bem, se eu tiver mais alguma informação para dizer aqui, mais um elemento, e isso vai levando, né, tempo, né? Aumenta muito o tempo do vídeo. E eu faço questão de também seguir um roteiro, que nem você segue um roteiro, sempre você, né? Vai pro vídeo, ninguém vai fazer um vídeo sem roteiro nenhum, isso não existe, gente. Não. Só se você for um mega especialista naquela obra, já tiver lido umas 1 milhão de vezes, aí você vai... Não tem como, eu tô ali com o meu roteirinho bem feito ali do lado, né? E então eu sempre sigo essa ordem, né? Então eu falo um pouco do autor, falo um pouco da história, falo do conflito, falo dos temas interessantes que a obra traz, falo do porquê que a obra é interessante para você incluir no seu rol de leituras quando puder. Então eu acho que seguindo um pouco desse roteiro, né, a gente consegue ir dando as boas indicações. As boas indicações que o que eu escolhi de boa indicação, já que graças a Deus eu não sou patrocinada por nenhuma editora, então não tenho essa obrigação. Sim. Então eu só indico o que eu quero mesmo, eu acho que é bom mesmo. Então eu tento fugir bastante dessa questão mercadológica, mais comercial, literária, tá? Eu sou mais, mesmo com a literatura contemporânea, né? Eu olho, eu analiso bem para ver como que eu vou abordar isso aqui e trazer para o leitor, para o telespectador, no caso. E o canal, ele... Mas como eu sempre digo lá no canal, se você quer saber o que mais eu estou lendo, vai lá no meu Instagram. Pronto. E aí você complementa esse processo todo aí. É onde eu posto tudo que eu estou lendo. Que está acontecendo agora no momento. E aí vem a literatura contemporânea, né? Te agrada? Tem te agradado? Novas formas, enfim, ou então ainda está... alguma coisa que tenha chamado a atenção nessa literatura chamada contemporânea? E outra coisa, a questão do livro, né? Que a gente vê aí as plataformas digitais, os EPUBs, os Kindle da vida, os Kobos, né? E aí é uma questão também que eu quero colocar para ti aqui, que eu sempre reflito muito sobre isso, e vou continuar refletindo ainda um bom tempo, que é a questão que a gente sabe que, para quem gosta de ler no suporte físico, livro, né? Matéria, cheiro, cor, rasga, risca, a gente vê que essas plataformas digitais estão cada vez tomando mais espaço, né? E será que isso é uma ameaça? Você vê isso como uma ameaça ao livro físico? Você se imagina num dia em que não exista mais o livro físico e nós leiamos apenas em telas de computador, de tablet, de celular? Será que isso não vai ser o fim da nossa cultura? Se o livro vier a acabar, você gostaria de estar viva para ver isso acontecer? Eu acho que eu já estou vivenciando isso, sabe, Rogério? Porque nem todo mundo é bibliófilo como nós. Eu estou olhando aí uma parte da sua biblioteca, você está olhando uma parte da minha, isso aqui é só uma parte, né? Eu sou bibliófilo, eu herdei isso do meu avô também. E gosto muito de sebo, gosto de edições antigas, gosto de comprar edições antigas, gosto de antiquários. Isso é uma questão minha, né? Gosto muito disso. Sou muito apaixonada pelo livro no formato físico e ainda acho que essa foi ainda uma das grandes revoluções que nós tivemos na humanidade. Sem dúvida. Que foi a invenção da imprensa, e logo em seguida você tem, né,
a veiculação maior das obras. Isso aí, para quem estuda leitura, para quem já leu Alberto Manguel, sabe que ele fala muito bem sobre como é que se processa a história da leitura, a história do livro, os leitores, nesses séculos aí que nós estamos, que nós temos na humanidade. E aí a gente chega no virtual e a gente chega no Kindle. Eu tenho Kindle. Eu gosto muito do Kindle. Sim. Qual é a vantagem do Kindle? Primeiro que o Kindle ele é mais leve, eu posso levar dentro da minha bolsa para onde eu quiser, né? Então ele é muito mais fácil de carregar. Eu consigo armazenar muito mais livros aqui do que fisicamente, né? Também em termos de preço economicamente, tem os livros, eles têm mais em conta, mais econômicos. Mas se tu for me perguntar, o que tu prefere ler? Se é o livro físico ou aqui eu consigo fazer notas, Sim. Aqui eu consigo fazer registros e depois mandar para o meu pra e-mail. Alguém, né? Publicar. Mando para o meu e-mail e ali também eu já salvo um outro arquivo. Como eu tenho feito também com algumas leituras do doutorado, tenho feito assim. Também posso trazer alguns textos em formato de PDF para ler aqui no Kindle. Pode consultar o significado de um termo, de uma palavra lá no dicionário, né? Você não entende, não sabe. Para quem não sabe, o Kindle não é ler no Kindle. O Kindle é a marca, né? Isso aqui é um leitor digital. É que a gente chama em inglês de e-reader. Né? Então, você ler no e-reader não é a mesma coisa de você ler na tela de um celular. Não mesmo. Eu digo assim, tudo bem, você não tem, isso aqui custa acho que R$400, enfim, no mínimo, né? E aí você, mas meus alunos, eles vão ler no celular. No celular. Em PDF. Em PDF, porque o que eles têm, ok, por uma questão socioeconômica, Sim. A gente... Ok, tudo bem, entende. Mas não é legal ler, né, no celular. É legal que você tenha um instrumento que é feito próprio para isso, inclusive a iluminação direta da tela. Eu sou míope, eu tenho 5 graus de miopia. Se eu ler um bicho desse, eu acabo com minha vista. Com certeza. Entendeu? E aí minha vista é também um instrumento de trabalho. Claro. Né? Então, mas eu prefiro muito ler no formato físico. Mas eu acredito e o Isaac Asimov tem um romance de ficção científica que é O Fim da Eternidade. E lá, por mais que seja um formato, por mais que seja ficção científica, ele já diz, né, que o futuro dos livros, das revistas, dos materiais físicos é serem todos digitalizados. Serem digitalizados e serem transformados em microfilmes. E eu acho muito engraçado, e tem uma parte nesse livro que diz assim, porque tem um cara que é colecionador, então ele tem mais revistas dos livros do século XX. Passado, Do século... atrasado. No momento que eles estão, parece que é século 70. Então, de acordo com o que ele diz lá, só até o século 24 é que foi produzido esse tudo físico, né? Depois foi tudo transformado em microfilme. Então eu acho que sim, eu acho que a gente está caminhando para esse processo sim, mas eu não quero entender que a gente vá caminhar para uma sociedade distópica, como é que ela é descrita no romance do Ray Bradbury, né? O Fahrenheit 451. Que é a queima dos livros, né, que é a destruição total do conhecimento, porque eu sempre vou entender, eu vou puxar um padre do século XII, que ele tem uma obra muito famosa em latim, que é o Philobibelon, e ele diz que é nos livros que estão toda a fonte do conhecimento. Então, partindo dessa ideia, tanto faz se é livro físico ou se ele está sendo preservado de outra forma, vai estar lá, né? A ideia vai estar lá. A fonte do conhecimento, exatamente. E posso pegar esse livro para ti? Só um minutinho. Pode isso? Pode sim, pode sim. Pode. Então... Sim. Então é esse livro. Philobibelon. Philobibelon, que traduzindo seria o amigo dos livros. Isso. Escrito em 1345. Então, século... Mentira, não é século II, é século XIV. E o Richard de Bury, ele fala, né? Ele tem um tratado, aqui são vários ensaios em latim.
E aqui, no caso, eu tenho uma tradução em português. Então, ele fala que é nos livros que você vai encontrar a fonte maior de iluminação das ideias. É muito bonito, Sim. Muito bonito. Então, eu acho que eu consigo sair pela tangente dessa forma dessa pergunta, né? Não, mas foi uma boa resposta. De fato, é isso. A gente vai ter que conviver com essa realidade, obviamente. Só penso assim que Mas eu não quero é que os livros sejam extintos. Sim, O que pode acontecer, que eu acho... Não existe, o que pode acontecer, que eu acho, não sei se nós estaremos vivos para ver essa transição total, assim, de, a partir de hoje não se produz mais livro físico, só digital. É que esses que nós temos aqui, além dos seus donos, enquanto estiverem vivos e tal, ficarão ali guardados como relíquias, como peças, e as bibliotecas vão se transformar em grandes museus de livros, né? Grandes museus de livros. E aí vão ter que também ter uma outra configuração para continuar recebendo pessoas que vão lá estudar, que vão ler, né? Não mais nos livros físicos, mas também neles, né? E nas novas modalidades de leitura que vão surgir. Eu acho que a gente está caminhando para isso. Isso não é ruim. O ruim, eu sempre digo, né, para os meus alunos, para com quem eu converso, o ruim é não ler. Sim. Não tem. E, inclusive, uma coisa muito boa de hoje em dia é essa democratização da leitura. Sim, hoje pode-se ler muito mais coisas que antes a gente não teria acesso, porque não teríamos um livro, né? Ou não conseguiríamos encontrar o livro, né? A internet nos deu isso. Sim, é o lado positivo. O lado bom da internet é que nós tivemos as bibliotecas digitalizadas de muitas universidades. Eu me lembro como se fosse todo, hoje, né? quando eu consegui acessar a biblioteca de Harvard, meu Deus, eu quase tive um treco. Então, eu disse assim, nossa, isso aqui é muito bom, isso aqui é um grande passo, sim, para a humanidade, por que não, né? Com certeza. Mas é que aquela história, toda a tecnologia, quando ela é criada, ela existe para dois fins, o mal e o bom. E aí você precisa ter o discernimento, né, de sempre transformar aquilo ali, aquela ferramenta, em algo bom para a humanidade. Com certeza. Natécia, vamos para a nossa última pergunta. Muito bom. Hoje, São Luís, nossa produção cultural, literária, ainda é provinciana? Pergunta provocação. E já superamos esse estágio do provincianismo na produção, veja bem, na produção cultural, na produção literária, no pensamento até, vamos dizer. E se você ainda vê força, pujança em nossas letras, né, nessa nova geração, nos que já têm uma estrada e nos novos que estão surgindo aqui em São Luís, no Maranhão, enfim. Eu vejo que essa questão do provincianismo é uma luta eterna que nós temos aqui. Ela está ainda menor, mas ela ainda está, ela ainda existe, viu? E sabe aquela coisa de, eu não gosto de tal pessoa, não, é que ela não vai entrar, não vou chamar, não vou convidar. Não participa do meu grupo. Não participa do meu grupo, não gosto de fulano. Eu sou melhor do que você, eu escrevo muito melhor do que a Natécia é fraca, ela não sabe escrever. Não gosto dessa menina, acho ela muito mentira. Ela é pedante, então desde já não gosto dela, porque ela é pedante, ela escreve muito bem, mas eu não vou dizer que ela escreve bem e eu vou dizer que ela é pedante, tá? E fica por isso mesmo. Então tem, mas eu acho que tem menos. Mas eu acho que essa coisa do provincianismo aqui no Maranhão, infelizmente, é algo que tem que ser ainda muito combatido. Mas acho também que nós temos uma boa geração de escritores. Eu acho engraçado que nós temos poucos que escrevem prosa, né? Sim, são mais poetas. Esse é um outro problema que nós temos aqui no Maranhão, né? Eu acho que essa tradição aí, essa herança ibérica, portuguesa essa herança clássica. E a clássica nossa, né? Nos leva quase que a dar continuidades muito mais à poesia do que a prosa, né? Mas pelo menos tem surgido algumas pessoas já muito boas na ficção. Tem surgido muita gente boa na ficção, mesmo jovens tem. Jovens. Eu quero dizer que tem. Eu quero te dizer que eu recebo, né, muitos textos assim por trás para olhar, para saber, tá bom, não tá, não sei o que lá. Às vezes eu mesmo coloco para publicar no meu blog, então tem lá, eu recebo muita coisa para fazer análise também. Assim, temos uma geração boa,
nova, muito boa, que escreve muito bem. Mas é menos do que eu gostaria que tivesse. Sim. Ok. Mas não quer dizer que qualidade é quantidade. Sim. A gente sabe que hoje em dia, era isso que eu ia dizer, hoje em dia se publica muito mais do que antigamente por conta das plataformas. Então eu posso ir lá no Wattpad E colocar lá meu livro todinho. Eu posso criar um blog e publicar meu livro. Todo, né? Contos, poemas e tal. Poderia publicar tudo no meu blog, Sim. coisa que eu quase não faço, entendeu? Posso fazer um e-book, que também não Perfeito. tem custo nenhum. Muito barato, né? Muito rápido, muito fácil. Muito rápido. E essa editora que me propôs publicar a minha dissertação queria que eu fizesse um e-book, eu que fui mais vaidosa, eu disse, sim, não, eu quero livro mesmo. Eu quero também um livro, eu tenho e-book, tenho um livro. Então, assim, eu acho que existe, graças a Deus, essa facilidade muito grande de publicar. Porém, não acho que quantidade é qualidade. Sim. Tá? Eu gostaria... Tem muito trabalho de qualidade? Tem. Mas tem trabalhos que, meu Deus do céu, né? E aí... Eu tento, com jeitinho, bem jeitinho mesmo, sim, de dizer lá pro autor, pra autora, olha, melhor assim, sim, quem sabe não é melhor assim, tarará, pererê. Mas nem todo mundo aceita, tem gente que fica ofendida, tem gente que já me olha mais, que já torce o nariz. Isso é muito comum também, isso é uma outra reação muito comum às pessoas que escrevem, né? Não todos, mas muita gente é assim mesmo. Muita gente é assim. E eu não tô ali... Obviamente que eu não vou falar se a pessoa não me pedir a opinião. Se ela deu o livro para eu olhar, para eu ler. Porque ela quer saber se você gostou e por quê. Então, eu vou dizer exatamente. Inclusive, outro dia, uma ex-aluna minha me mandou uns textos e eu gostei muito. E aí, depois ela me agradeceu como professora. E então, eu estou muito feliz porque eu sei o quanto a senhora é exigente. Né? Porque eles sabem que quando não tá bom, eu digo, não tá bom. Quando tá bom, eu digo, não, tá ótimo, gostei e tudo e tal. Então, eu já vi sim. Hoje a gente tem a AMEI, ali no shopping, no São Luís Shopping. A Associação Maranhense de Escritores Independentes, que é uma coisa maravilhosa, fantástica. São pessoas, escritores jovens, que estão aí no cenário, estão fomentando, estão escrevendo, estão produzindo, estão publicando, coisas de qualidade, sim, inclusive. E eu acho que, graças a Deus, eu tô viva e jovem ainda para ver esse movimento, né? Sim. Porque eu acho muito legal isso tudo também. E tem uns poetas, mas também tem uns que escrevem ficção, né? Tem uns que escrevem romance. Eu recebi um romance, eu li, fiz até a resenha do romance da Lorena Silva, que é uma temática mais voltada para o público jovem. Infanto-juvenil, né? Adolescente, né? Não adolescente, mas para o público mais jovem. Os jovens leitores, eu já vou ter uma editora que chama Jovens Leitores. Meu Deus, até hoje é jovem hoje em dia, ele já não sabe mais, né? Ela está escrevendo a trilogia Lalune e eu li o primeiro livro e ela fez uma campanha fantástica, né? E ela tem o Instagram dela, a autora Lorena Silva, ela é uma menina que escreve muito bem. Eu conheço. Vamos lembrar que escrever romance não é fácil. Não é fácil mesmo, não. E todo o trâmite ali de processo de escrita, meu Deus do céu, eu acho que até eu me embananava se eu fosse escrever, mesmo conhecendo as técnicas. É verdade, não é fácil, não. Então tem ela, tem a menina Luciana Frank, que eu descobri outro dia, tem um conto dela no meu blog, que eu publiquei faz agora em maio também. Convido todo mundo a ler e conhecer essa jovem autora, essa jovem escritora. Tem gente, hoje eu recebi um livro, agora eu não posso dizer porque eu ainda não li, mas eu recebi hoje um livro para poder fazer a leitura de uma autora daqui. Ela tem um Instagram que é Asas Verbais. E assim a gente eu vou vendo as pessoas, ou seja, já tem uma credibilidade, graças a Deus, as pessoas já vêm até mim, já vão, né, eu já vou vendo, já vou olhando, já vou incentivando também. Sim. E já vou também fazendo a propaganda, e pra gente também entender que eu tenho certeza que o nosso cenário intelectual tá vivíssimo, mas do que nunca. Ainda bem que está. Falando os jovens, ainda bem que está. Da nossa geração, nós temos aí o José Neres, nós temos, você ainda não li, mas o pouco que eu já li tem qualidade. Tenho, já te falei da minha paixão, Carvalho Júnior, já sabe.
né? Eu sou fã da poesia dele mesmo. Eu acho que ele é um dos grandes poetas que nós temos hoje da nossa geração. Nosso amigo Carvalho. Nosso amigo. Olha, a gente fala nosso amigo, vai todo mundo achar, é amigo dela. Não, nosso amigo que eu tô falando, é meu amigo. É amigo. Olha, inclusive aqui no meu canal eu tenho dois bate-papos com ele aqui, tem 2 vídeos que eu faço bate-papo com ele. Quem me conhece sabe que eu não ia dizer isso nem se fosse meu amigo. Né? Mas sim, é muito bom. Tem um autor que eu acho que muita gente não conhece, que é o Josualdo Lima Rego, professor da UFMA, que tem excelentes poemas. Ele é muito conhecido em São Paulo. Ele publicou, né, também pela editora Pacular. Tem obras poéticas da editora. Então, o Josualdo Lima Rego, para quem não conhece também, por favor, conheça, ele é muito bom. E enfim, nós temos pessoas que estão se inscrevendo e aí lutando contra as adversidades, que é publicar o livro. E eu acho isso muito bom. Mas melhor ainda é essa união. Sim, né, que eu acho que aí é o que está faltando mais, né? As pessoas... Nós nos unirmos mais, nós nos valorizarmos para pensar mais. O seu fazer poético, o seu fazer literário, para trocar ideias, para crescer juntos, né? Para apoiar um ao outro, para nos apoiarmos mutuamente, né? E deixar um pouco de lado essas questões de egos inflados e desnecessariamente inflados, né? E aí eu acho que as coisas ainda melhorariam mais, girariam mais rápido, teriam um efeito muito bom, bem melhor. Também acho, eu concordo contigo total. E eu sou uma pessoa que eu sempre estou disposta a ajudar, a dar minha opinião, a tentar melhorar o trabalho, né? Eu acho que eu tô aqui para isso mesmo. Eu já disse que essa a minha vida é essa. A nossa função é essa, né? É ser professora também, claro, obviamente. E trabalhar com crítica literária, que é o que eu tenho feito já há 10 anos, né? Desde o blog. Para mim é uma coisa muito enriquecedora, porque eu consigo exercitar um olhar cada vez maior e melhor de juízo de qualidade, porque tu sabes, muita gente pensa, já falei aqui, mas eu vou dizer de novo, todo mundo acha que quem escreve, eu acordei hoje com inspiração, vou escrever. Não, gente. Não se escreve um livro assim do nada, não se escreve um romance, não se escreve contos, né, poesia, poemas, você não escreve. É um parto, assim, né? É um parto. E às vezes muito doloroso esse parto, nem sempre ele é tão fácil. Então, outro dia eu escutei alguém falando assim, fulano de tal quer só ser poetinha. Aí, gente, olha, até isso a gente tem que lutar em relação preconceito, né? Preconceitos, né? Tudo bem, você é escritor, mas você faz o quê? Não, calma. Assim, além disso, você vive... calma aí, né? Então, assim... mas isso existe desde que o mundo é mundo, desde a área das letras. Não é nada novo. Não é de hoje. Né? Sempre existiu. Mas a gente também precisa combater o provincianismo. E eu acho que, infelizmente, porque a gente está vivendo esse contexto de pandemia, mas antes, né, eu sempre procurava ir, sempre assim, né, porque entre lá e Caxias e São Luís, a gente sabe que o fluxo nem sempre era tanto quanto eu gostaria de estar mais aqui em São Luís. Mas sempre estava ali na MEI para ver os lançamentos, né, para dar uma olhada nos livros, o que tem aqui de novo, deixa eu ver aqui esses autores, o que está sendo publicado na parte acadêmica. Então eu estou sempre dando uma olhada nas reedições, no que está sendo feito, para poder também chegar na sala de aula e indicar para os meus alunos. Sim, levar para lá essa produção. Indicar também, então para poder saber de onde vêm as fontes. E isso é importantíssimo. Entendeu? Então, você tem que estar o tempo todo antenado, você tem que estar o tempo todo vendo como é que está acontecendo o processo todo, e a gente está no processo. Então, a gente está no processo, tá no meio. Entender, isso tem que estar no meio. Tem um processo, já é difícil, mas a gente tenta, como diz, afunilar, né? Sim. Fazer um crivo, né? Um crivo. O crivo tem que ser feito, porque ninguém nasce pronto, Rogério. Não. Nenhum escritor, não tem escritor, ainda mais, eu também digo o seguinte, o gênio, ele não nasce gênio, ele se torna gênio. Então alguém que chegou
à excelência, ao nível de excelência em qualquer área da vida humana. E a escrita é uma delas, a literatura, que chegou a um ponto de excelência, seja em um gênero específico, seja até em vários, porque tem gente que faz bem em tudo, né? Não faz bem só num, não, faz bem em várias áreas. Mas se chega lá e atingiu o patamar que o distingue de todos os demais, não foi por acaso, assim, hoje eu me acordei e eu me descobri que eu sou um gênio, não. Você vai atrás daquilo, às vezes até um projeto de vida, né? E você vai, uma pedra, eu gosto de usar essa metáfora, essa imagem, é aquela pedra bruta que vai sendo lapidada, e depois se torna um diamante, se torna uma ametista, enfim, uma pedra preciosa, e aí ela é vista como tal, né? Aquele famoso poema da Olavo Bilac, né? A profissão de fé. Quando você quer ser o escritor, né, independente de que gênero seja, você também tem que se propor a laborar, trabalhar. E isso vem das leituras que você faz, e isso vem da percepção de mundo que você tem, das influências das suas origens, né, de você como escritor, e do momento que você está vivendo, passando, que é importantíssimo também, né? Claro, porque você está um crítico. O Ezra Pound, ele vai dizer que um escritor é um homem do seu tempo. Claro. Né? Ele é um homem que tem, por excelência, a função social. Então, nenhum escritor pode fugir a essa função. Por mais neutro, que eu acho que nem existe essa palavra, né? Por mais neutro que você não consiga enxergar exatamente o que tem ali dentro da história. Mas tem lá, né? Mas tem. O que acontece, eu gosto muito de falar isso nos debates que eu tenho, nas conversas com as pessoas que eu encontro aqui e fora, é isso, que assim, tem aquela pessoa que faz a opção clara e explícita, né? Por isso na sua obra, e aí fica lá o social, né? A luta, as reivindicações, né? E tem aquele ou aquelas que fazem isso de forma orgânica. Você vai ler e tem lá. Ele não precisa estar dizendo assim, olha, eu estou levantando aqui a bandeira do feminismo, eu estou aqui levantando a bandeira dos oprimidos. Ele não precisa fazer isso. Você lê e você, com um mínimo de inteligência, vai ver que tem uma coisa ali. Não é isso que você está querendo dizer também? Exatamente. Aí é uma questão de opção. Às vezes uns optam por uma forma de se expressar. Não, eu vou expressar de forma contundente, explícita. Vou dizer, olha, aqui eu estou falando disso, aqui. E outros, às vezes até de forma muito mais inteligente e sutil, colocam em entrelinhas ou não tanto em entrelinhas, mas está lá o universal, o humano, que independe se você está falando da tua vila, da tua ilha, ou se você está falando do universo, né? Até porque a gente nunca vai fugir dos temas que são universais, né? Então você tem o amor, você tem a pátria, você tem a liberdade, você tem a morte, você tem a vida, você tem a filosofia no sentido do pensar poético. Esses temas você sempre vai encontrar na obra literária de grande porte. Eles são atemporais. O que muda é a abordagem, o que muda é como você trabalha essa linguagem. Não é que você vai inventar a roda, mas você tem que construir um estilo que é seu, imprimir um olhar que é seu. Isso. Né? Verdade. Natécia Garrido esteve aqui com a gente. Muito obrigado pela gentileza de trocar essas ideias aqui, passar essa sei lá, não sei quantas horas, quase 2 horas aqui que a gente está conversando. E foi muito bom. Espero que a gente possa, no período pós-pandemia, e até mesmo enquanto ela durar, a gente continuar a estreitar esses laços aí de projetos, de estudos, e somar mais forças para que esse panorama que a gente vislumbra aqui também, não só aqui em outros lugares, mas que a gente possa fazer com que ele aconteça da maneira que deve ser, né? Então, muito obrigado e foi muito bom ter conversado, Ju. Eu gostei muito. Literatura eu sei que sempre vai ter esse tempo todo, né, de conversa, porque quando junta duas pessoas que gostam muito de conversar sobre literatura, é muito produtivo. Eu gostei bastante, achei bastante produtivo tudo isso. Eu espero que quem assista possa se unir a nós nessa paixão, né? Com certeza. Esse é o objetivo. Um deles, né? São vários, né? Um deles é esse. Um deles é que mais pessoas possam incluir a leitura na sua vida.
né, que possam ressignificar essas leituras, que possam se tornar melhores leitores e que entendam que a literatura, eu quero sempre dizer, eu sempre digo, né, a literatura ela salva, literalmente. A literatura nos salva. A literatura nos salva do cotidiano, a literatura nos salva muitas vezes até de nós mesmos. O Otávio Paz, ele faz um tratado lindíssimo sobre essa questão e fala, no caso, sobre arte poética, mas eu sei que a literatura como um todo, ela nos renova enquanto ser humano. E essa humanidade, mais do que nunca, é o que a gente quer, é o que a gente quer e precisa, né? Quer e precisa. É verdade. Obrigada pelo espaço também, viu, Rogério? Eu gostei muito. Obrigadão. Então, vamos ficando por aqui. Espero que todos tenham gostado. Compartilhem esse vídeo para as pessoas que vocês também acham que vão gostar de ouvir o que a gente tratou aqui. E até o próximo encontro. Muito obrigado. Até mais.